CDMP3-1, da pasta 0 até a pasta 51. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Leitura de capa. Primeiro lugar na lista de mais vendidos do The New York Times. Patrick Rothfuss, O Temor do Sábio. A Crônica do Matador do Rei. Segundo dia. Arqueiro. Descrição de capa. Ilustração. Capa em tons de verde em primeiro plano, um homem ruivo de cabelo comprido, de costas, segura uma espada na altura do peito. À sua frente, do lado esquerdo, há uma árvore frondosa. Na parte superior, primeiro lugar na lista de mais vendidos do The New York Times, em letras pequenas e em preto. Abaixo, Patrick Rothfuss, em letras médias e em laranja. O Temor do Sábio, em letras grandes e em vermelho. A Crônica do Matador do Rei, segundo dia, em letras pequenas e em preto. Leitura de orelha. Àquela altura da minha vida eu ganhara uma reputação modesta. Não, isso não é totalmente verdadeiro. É melhor dizer que eu havia construído minha reputação. O Nome do Vento, o livro de estreia de Patrick Rothfuss, é o começo da história do herói Kvolt, contada de seu próprio ponto de vista. Escondido sob a fachada de proprietário de uma hospedaria, ele é encontrado pelo cronista, o escriba do rei, a quem promete narrar sua trajetória em 3 dias. O Temor do Sábio, segundo dia da Crônica do Matador do Rei, é a instigante transformação de um menino em homem, herói e assassino. Kvolt está de volta à universidade, onde sua inteligência brilhante lhe garantiu um crescimento meteórico. Agora ele encara o desafio de estudar nomeação com o mestre Lodin, enquanto vive um eterno jogo de sedução e desencontros com Dena, a mulher por quem é secretamente apaixonado. No entanto, seu temperamento difícil e a crescente rixa com seu rival Ambrose continuam metendo-o em encrencas, até que um dos professores o adverte de que seria melhor que ele se afastasse de lá por um período. Kvolt parte numa jornada de aventuras na qual salvará a vida de um homem, mais rico que o rei de 20, combaterá bandidos perigosos na floresta, aprenderá a lutar com os mercenários ademerianos, salvará mocinhas de estupradores e precisará vingar a honra de sua tribo, os Edenahu. Também conseguirá um feito sem precedentes. Sairá são e salvo de um encontro com Feluriana, um ser dos encantados e a mulher mais linda do mundo, que seduz os homens e depois os mata ou enlouquece. Kvolt se descobrirá capaz de invocar o Nome do Vento sempre que necessário. Em seus primeiros passos como herói, ele adquire muito mais amadurecimento e poder do que jamais poderia imaginar possuir. Patrick Rothfuss mora na região central de Wisconsin, onde leciona na universidade local. Como não tem TV a cabo, os longos invernos o obrigam a escrever. Ele mantém uma coluna satírica de aconselhamento e faz experimentos alquímicos no porão de casa. Adora as palavras, ri com frequência e se recusa a dançar. Seu primeiro romance, O Nome do Vento, levou-o ao topo da lista de mais vendidos do The New York Times, sucesso repetido com O Temor do Sábio. Leitura de contracapa. Lembre-se de que há 3 coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. O Temor do Sábio dá continuidade à impressionante história de Kvolt, o arcano, o sem-sangue, o matador do rei. Quando é aconselhado a abandonar seus estudos na universidade por um período, por causa de sua rivalidade com um membro da nobreza local, Kvolt é obrigado a tentar a vida em outras paragens. Em busca de um patrocinador para sua música, viaja mais de 1000 quilômetros até Vintas. Lá é rapidamente envolvido na política da corte. Enquanto tenta cair nas graças de um nobre poderoso, Kvolt usa sua habilidade de arcanista para impedir que ele seja envenenado e lidera um grupo de mercenários pela floresta a fim de combater um bando de ladrões perigosos. Ao longo do caminho tem um encontro fantástico com Feluriana, uma criatura encantada, a qual nenhum homem jamais pôde resistir ou sobreviver, até agora. Kvolt também conhece um guerreiro ademeriano que o leva à sua terra, um lugar de costumes muito diferentes, onde vai aprender a lutar como poucos. Enquanto persiste em sua busca de respostas sobre o Chandriano, o grupo de criaturas demoníacas responsável pela morte de seus pais, Kvolt percebe como a vida pode ser difícil quando um homem se torna uma lenda de seu próprio tempo. Para meus pacientes fãs, por lerem o blog e me dizerem que o que realmente querem é um livro excelente, mesmo que demore um pouquinho mais.
Para meus brilhantes leitores beta, por sua ajuda inestimável e sua tolerância com minha paranoia em relação ao sigilo. Para minha fabulosa agente por manter os lobos afastados da porta em mais de um sentido. Para meu sábio editor por me conceder o tempo e o espaço para escrever um livro que me enche de orgulho. Para minha amorosa família por me apoiar e me lembrar que sair de casa de vez em quando faz bem. Para minha compreensiva namorada por não ter me abandonado quando a tensão das revisões intermináveis me deixou espumando e monstruoso. Para meu meigo filhinho por amar o papai, apesar de eu estar sempre tendo que me afastar para escrever, mesmo quando estamos nos divertindo muito ou quando estamos conversando sobre patos. Prólogo. Um silêncio de 3 partes. Chegava o alvorecer. A pousada marco do percurso estava em silêncio e era um silêncio em 3 partes. A parte mais óbvia era uma vasta quietude repleta de ecos, feita das coisas que faltavam. Se houvesse uma tempestade, gotas de chuva haveriam de bater e tamborilar nas silas trepadeiras atrás da hospedaria. O trovão ribombaria e roncaria e perseguiria o silêncio estrada fora, como folhas caídas de outono. Se houvesse viajantes remexendo-se em seus quartos, eles se espreguiçariam e enxotariam o silêncio com seus roncos, como sonhos esgarçados e semi-esquecidos. Se houvesse música, mas não, é claro que não havia música. Na verdade, não havia nenhuma dessas coisas e, por isso, o silêncio persistia. Dentro da hospedaria, um homem de cabelos negros fechou suavemente a porta dos fundos ao entrar. Movendo-se pela completa escuridão, atravessou pé ante pé a cozinha e o salão do bar e desceu a escada do porão. Com a desenvoltura da longa experiência, evitou as tábuas soltas que pudessem ranger ou suspirar sob seu peso. Cada passo lento fez apenas o mais leve ruído no piso. Com isso, ele acrescentou seu silenciozinho furtivo àquele outro maior e ecoante. Os dois formaram uma espécie de amálgama, um contraponto. O terceiro silêncio não era fácil de notar. Se você escutasse por tempo suficiente, talvez começasse a senti-lo na friagem da vidraça e nas lisas paredes de estuques do quarto do hospedeiro. Estava no baú escuro aos pés de uma cama dura e estreita, e estava nas mãos do homem ali deitado, imóvel, que esperava atentamente pelo primeiro pálido indício da luz do alvorecer. O homem tinha cabelos de um ruivo verdadeiro, vermelhos como a chama. Seus olhos eram escuros e distantes e ele estava deitado com ar resignado de quem há muito abandonou qualquer esperança de sono. Dele era a pousada marco do percurso, como dele era também o terceiro silêncio. Era apropriado que assim fosse, pois esse era o maior silêncio dos 3, englobando os outros dentro de si. Era profundo e amplo como o fim do outono, pesado como um pedregulho alisado pelo rio. Era o som paciente, som de flor colhida, do homem que espera a morte. Pasta 1. Capítulo 1. Maçãs e bagas de sabugueiro. Basti apoiou-se com desleixo na longa extensão do balcão de mogno do bar, entediado. Correndo os olhos pelo salão vazio, deu um suspiro e saiu revirando as coisas até achar um pedaço de pano limpo. Então, com ar resignado, começou a polir um pedaço do balcão. Após um momento, inclinou-se para a frente e estreitou os olhos para um pontinho que mal podia ser visto. Esfregou-o e franziu o senho ante a mancha oleosa formada por seu dedo. Chegou mais perto, esfumaçou o balcão com seu bafo e poliu com vigor. Depois fez uma pausa, exalou com força na madeira e escreveu uma palavra obscena no embaçado. Deixando de lado o pano, caminhou por entre as mesas e cadeiras vazias até os janelões da pousada. Parou ali por um longo momento, contemplando a estrada de terra que atravessava o centro da cidade. Deu outro suspiro e começou a andar de um lado para outro. Movia-se com a graça displicente de um bailarino e a desenvoltura perfeita de um gato, mas quando passou as mãos pelo cabelo preto, o gesto foi inquieto. Seus olhos azuis vagaram incessantemente pelo salão, como se buscassem uma saída, como se buscassem algo que ele já não tivesse visto 100 de vezes. Mas não havia nada de novo. Mesas e cadeiras vazias, banquetas desocupadas no bar. 2 enormes barris avultavam atrás do balcão, um de uísque, um de cerveja. Entre eles se erguia uma vasta coleção de garrafas, todas as cores e formas. Acima delas pendia uma espada.
Os olhos de Basti tornaram a pousar nas garrafas, concentraram-se nelas por um longo momento meditativo e então ele passou para trás do balcão e pegou um pesado caneco de barro. Respirou fundo, apontou um dedo para a primeira garrafa da prateleira de baixo e se pôs a cantarolar enquanto contava a fileira. Bordo, festa de maio, olhar de soslaio, brasa e fogueira, sabugueiro. Terminou a cantiga apontando para uma garrafa verde atarracada. Tirou a rolha, provou um golinho especulativo, fez uma careta e estremeceu. Repôs depressa a garrafa no lugar e pegou outra, vermelha e arredondada. Dessa também tirou uma prova, esfregou os lábios úmidos um no outro, pensativo, assentiu com a cabeça e verteu uma dose generosa no caneco. Apontou para a garrafa seguinte e recomeçou a contar. Calor de mulher nua, noite de lua, salgueiro, janela, luz de vela. Dessa vez foi uma garrafa transparente que continha uma bebida amarelo pálida. Basti arrancou a rolha e acrescentou uma dose longa ao caneco, sem se dar o trabalho de provar antes. Pondo a garrafa de lado, levantou o caneco e o girou dramaticamente, antes de beber uma golada. Abriu um sorriso brilhante, deu um peteleco na nova garrafa, fazendo-a tilintar baixinho, e recomeçou sua cantilena ritmada. Barril, cevada, pedra e bastão, vento e aguada. Uma tábua do piso rangeu e Basti levantou os olhos com um sorriso luminoso. Bom dia, Hash. O hospedeiro ruivo postava-se na base da escada, correu as mãos de dedos longos pelo avental limpo e pelas mangas compridas que usava. Nosso hóspede já acordou? Basti balançou a cabeça. Nem um farfalhar ou um pio. Ele passou por 2 dias difíceis, disse Colt. É provável que esteja começando a sentir o efeito. Ele hesitou por um instante, depois levantou a cabeça e aspirou o ar. Você andou bebendo? Perguntou o hospedeiro, de modo mais curioso que acusatório. Não, respondeu Basti. Colt ergueu uma sobrancelha. Eu estava provando, defendeu-se Basti, enfatizando a palavra. Provar vem antes de beber. Ah, exclamou o hospedeiro, então quer dizer que você estava se preparando para beber. Pelos deuses minúsculos, sim, e com grande exagero. Que diabo há mais para se fazer? Basti pegou o caneco embaixo do bar e olhou para seu conteúdo. Eu estava torcendo por bagas de sabugueiro, mas achei uma espécie de melão. Girou o caneco com ar especulativo. E mais alguma coisa picante. Tomou outro gole e estreitou os olhos pensativamente. Canela? Perguntou olhando para as fileiras de garrafas. Será que ao menos nos sobrou algum vinho de sabugueiro? Está por aí em algum lugar, respondeu o hospedeiro, sem se dar o trabalho de olhar para as garrafas. Pare um instante e escute, Basti. Precisamos conversar sobre o que você fez ontem à noite. Basti ficou muito quieto. O que eu fiz, Hash? Você deteve aquela criatura dos Mael. Ah! Basti relaxou, fazendo um gesto de descaso. Só fiz com que ele fosse mais devagar, Hash, só isso. Colt balançou a cabeça. Você percebeu que não era apenas um louco. Tentou nos avisar. Se não fosse a agilidade dos seus pés... Basti franziu o senho. Não fui tão rápido assim, Hash. Ele pegou o Shep. Baixou os olhos para as tábuas bem polidas do piso junto ao bar. Eu gostava do Shep. Todas as outras pessoas vão pensar que o aprendiz de ferreiro nos salvou, disse Colt. E talvez seja melhor assim, mas eu sei a verdade. Se não fosse por você, ele teria trucidado todos os que estavam aqui. Ah, Hash, isso não é verdade mesmo. Você o teria matado como se ele fosse uma galinha. Eu só o peguei primeiro. O hospedeiro deu de ombros, descartando o comentário. A noite de ontem me fez pensar, disse. Refleti sobre o que poderíamos fazer para tornar as coisas um pouco mais seguras por aqui. Você já ouviu A Caçada dos Cavaleiros Brancos? Basti sorriu. Era a nossa canção antes de ser sua, Hash. Respirou fundo e cantou numa voz suave de tenor. Brancos eram seus cavalos como a neve, espada de prata e arco de chifre leve, na fronte ramos frescos e flexíveis, vermelhos e verdes imperecíveis. O hospedeiro assentiu com a cabeça. São exatamente os versos em que eu estava pensando. Você acha que pode cuidar disso enquanto eu preparo as coisas por aqui? Basti balançou a cabeça com entusiasmo e praticamente disparou, detendo-se junto à porta da cozinha. Você não vai começar sem mim, vai? Perguntou ansioso. Começaremos assim que nosso hóspede estiver alimentado e pronto, disse Colt. Depois, ao ver a expressão no rosto do aluno, abrandou-se um pouco. Mesmo assim, imagino que você tenha 1 ou 2 horas.
Basti deu uma espiada pela porta e tornou a virar-se para dentro. Uma expressão divertida luziu por um instante no rosto do hospedeiro. Eu chamarei antes de começarmos, disse. Fez um gesto de enxotar com uma das mãos. Agora vá andando. O homem que se dava o nome de coach cumpriu sua rotina de praxe na pousada a marco do percurso. Movia-se com a precisão de um relógio, qual carroça rodando pela estrada sobre sulcos conhecidos. Primeiro foi o pão, misturou com as mãos a farinha, o açúcar e o sal, sem se incomodar em medir os ingredientes. Acrescentou um punhado de levedura do pote de barro que ficava na despensa, trabalhou a massa, moldou os pães e os deixou descansar. Tirou com a pá as cinzas do fogão da cozinha e atiçou a brasa. Depois foi ao salão e acendeu o fogo na lareira de pedra negra, varrendo as cinzas de sua enorme soleira ao longo da parede norte. Bombeou água, lavou as mãos e trouxe do porão um pedaço de carneiro. Cortou gravetos, carregou lenha para dentro, sovou a massa do pão que estava crescendo e o aproximou mais do fogão já aquecido. De repente não restava mais nada a fazer, estava tudo pronto, tudo limpo e arrumado. O homem da cabeleira vermelha postou-se atrás do balcão, seus olhos voltando lentamente de um lugar distante e se concentrando no aqui e agora, na hospedaria em si. Então pousaram na espada pendurada na parede acima das garrafas. Não era uma espada particularmente bonita, não tinha adornos floreados nem chamava a atenção. De certo modo era ameaçadora, do mesmo modo como é ameaçador um rochedo alto e escarpado. Era cinzenta, imaculada e fria, afiada como estilhaços de vidro. Na madeira negra de seu suporte, uma única palavra havia sido gravada: insensatez. O hospedeiro ouviu passos pesados na escadinha de madeira do lado de fora. O trinco da porta chacoalhou ruidosamente, seguido por um olá alto e uma batida. Só um minuto, gritou Coach. Correu à porta de entrada e girou a chave pesada na fechadura de latão reluzente. Lá estava Graham, com sua mãozorra pronta para bater na porta. Seu rosto curtido pelo tempo abriu-se num sorriso ao ver o hospedeiro. Foi Basti que abriu a casa de novo para você hoje de manhã? Perguntou. Coach deu um sorriso tolerante. Ele é um bom garoto, disse Graham. Só é meio agitadinho. Pensei que você fosse fechar a casa hoje, comentou. Pigarreou e baixou os olhos para os pés por um instante. Eu não ficaria surpreso, considerando... Coach pôs a chave no bolso. Aberto como sempre. Em que posso servi-lo? Graham afastou-se da porta e fez sinal com a cabeça para a rua, onde havia 3 barris numa carroça próxima. Eram novos, de madeira polida clara e aros de metal brilhante. Eu sabia que não ia conseguir dormir ontem à noite, por isso terminei de montar os últimos para você. Além disso, eu soube que hoje os Benton iam dar uma passada por aqui com as primeiras maçãs do fim da estação. Eu lhe agradeço. Bem vedadinhos para elas se conservarem o inverno inteiro, disse Graham. Aproximou-se da carroça e bateu orgulhosamente com o nó dos dedos na chapa lateral de um barril. Nada como uma maçã de inverno para dar uma chapada na fome. Levantou o rosto com um brilho no olhar e tornou a bater na lateral do barril. Chapada, entendeu? Coach resmungou alguma coisa, esfregando o rosto. Graham deu um risinho consigo mesmo e deslizou a mão por um dos aros de metal brilhante do barril. Eu nunca tinha feito um barril com latão, mas esses saíram tão bons quanto eu podia esperar. Você me avise se não ficarem vedados e cuidarei deles. Que bom que não lhe deu muito trabalho, disse o hospedeiro. O porão fica úmido. Tive medo de que o ferro simplesmente enferrujasse em 2 anos. Graham meneou a cabeça. É muito sensato. Não tem muita gente que pense nas coisas a longo prazo, disse, esfregando as mãos uma na outra. Quer me dar uma mãozinha? Eu detestaria deixar um deles cair e arranhar o seu piso. Os 2 puseram mãos à obra. 2 dos barris com aros de latão foram para o porão, enquanto o terceiro foi manobrado para trás do bar e levado pela cozinha até a despensa. Depois disso, os homens voltaram para o salão, cada qual no seu lado do balcão. Houve um momento de silêncio enquanto Graham olhava para a taberna deserta. No bar havia 2 banquetas a menos do que deveria e um espaço vazio deixado por uma mesa ausente. No salão arrumado, essas coisas eram conspícuas, como a falta de um dente. Graham tirou os olhos de um pedaço de piso bem esfregado perto do bar, meteu a mão no bolso e tirou um par de guzas, quase sem tremor na mão.
Traga aí meia cerveja, sim, coach, pediu com a voz rouca. Sei que é cedo, mas tenho um dia longo pela frente. Vou ajudar os Murrion a colherem o trigo. O hospedeiro serviu a bebida e a entregou em silêncio. Graham tomou metade num único e demorado gole. Tinha os cantos dos olhos vermelhos. Foi feia a coisa ontem, comentou sem fazer contato visual e bebeu mais um pouco. Coach assentiu com a cabeça. Foi feia a coisa ontem. Era provável que isso fosse tudo o que Graham teria a dizer sobre a morte de um homem que ele havia conhecido durante a vida inteira. Esse povo entendia tudo de morte, matava seus próprios rebanhos, morria de febres, tombos ou ossos quebrados que não calcificavam. A morte era como uma vizinha incômoda. Não se falava dela, por medo de que ela ouvisse e resolvesse fazer uma visita. Exceto pelas histórias, é claro, como as histórias de reis envenenados e duelos e antigas guerras, tudo bem. Elas vestiam a morte de roupas estrangeiras e a despachavam para longe de casa. Já um incêndio na chaminé ou um croupe, isso era apavorante. Para o julgamento de Gibea ou o cerco de Enfaste, aí era diferente. Era como orações, como as rezas resmungadas tarde da noite, quando se andava sozinho no escuro. As histórias eram como amuletos de meio vintém que o sujeito comprava de um mascate, só por garantia. Quanto tempo aquele tal de escriba vai ficar por aqui? Perguntou Graham, depois de um momento, com a voz ecoando no caneco. Talvez eu deva deixar uma coisinha escrita, por via das dúvidas, disse, franziu de leve o senho. Meu pai sempre chamava isso de papéis de sepultamento. Não consigo lembrar como é mesmo o nome deles. Se só houver necessidade de cuidar dos seus bens, é uma alienação de propriedade, disse o hospedeiro com ar displicente. Se tiver relação com outras coisas, chama-se mandado de declaração de vontade. Graham fitou arqueando uma sobrancelha. Pelo menos foi o que ouvi dizer, acrescentou o hospedeiro, baixando a cabeça e polindo o balcão com um pano branco limpo. O escriba mencionou alguma coisa desse tipo. Mandado, murmurou Graham. Acho que vou só pedir uns papéis de sepultamento e deixo ele botar do jeito oficial que quiser. Levantou os olhos para Coach. É provável que outras pessoas queiram algo parecido, do jeito que andam as coisas. Por um momento o hospedeiro pareceu franzir o senho irritado, mas não fez nada disso. Parado atrás do balcão do bar, tinha exatamente a mesma aparência de sempre, com a expressão serena e agradável. Fez um aceno tranquilo com a cabeça e disse: ele mencionou que ia pegar no batente por volta do meio-dia. Estava um pouco tenso com tudo o que aconteceu ontem. Se alguém aparecer antes do meio-dia, suponho que vá se decepcionar. Graham deu de ombros. Não deve fazer diferença, só vai haver umas 10 pessoas em toda a cidade até a hora do almoço, de qualquer jeito. Tomou outra golada de cerveja e olhou pela janela. Hoje é dia de trabalhar no campo, pode ter certeza. O hospedeiro pareceu relaxar um pouco. Ele também estará aqui amanhã, portanto não há necessidade de todos correrem para cá hoje. Roubaram o cavalo dele lá pelos lados do Val do Abade e ele está tentando arranjar um novo. Graham chupou os dentes com ar solidário. Pobre infeliz, não vai achar cavalo nenhum, nem por amor nem por dinheiro, no meio da colheita. Nem o Carter conseguiu substituir a Nelly, depois que aquele troço parecido com uma aranha o atacou na velha ponte de pedra. Balançou a cabeça e continuou. Não parece direito acontecer uma coisa dessas a menos de 3 quilômetros da porta do sujeito. Antigamente... De repente, Graham parou. Santo Senhor e Senhora, estou parecendo meu velho, disse. Inclinou o queixo para dentro e pôs um pouco mais de aspereza na voz. Antigamente, quando eu era garoto, nós tínhamos um clima decente. O moleiro não punha o polegar na balança e as pessoas sabiam cuidar da própria vida. O hospedeiro sorriu tristemente e disse. O meu pai dizia que a cerveja era melhor e que as estradas tinham menos sulcos. Graham deu um sorriso que logo se desfez. Baixou a cabeça, como se estivesse constrangido com o que ia dizer. Sei que você não é daqui, coach. Isso é difícil. Há quem ache que um estrangeiro não consegue nem saber que horas são. Respirou fundo e, ainda sem fitar o hospedeiro nos olhos, acrescentou. Mas acho que você sabe coisas que os outros não sabem. Você tem uma espécie de visão mais ampla. Levantou a cabeça, os olhos sérios e cansados, contornados por olheiras escuras pela falta de sono. As coisas andam tão sombrias quanto parecem nos últimos tempos? Estradas muito ruins, gente sendo roubada e...
Com um esforço óbvio, Graham se impediu de olhar de novo para o lugar vazio no piso. Todos esses novos impostos deixando as coisas muito apertadas, os meninos da família Graydon prestes a perder a fazenda, aquele troço feito uma aranha. Tomou outro gole de cerveja. As coisas vão tão mal quanto parecem? Ou será que só fiquei velho, feito o meu pai, e agora tudo tem um gostinho mais amargo se comparado a quando eu era garoto? Coach esfregou o balcão por um longo momento como se relutasse em falar. Acho que as coisas costumam correr mal de um modo ou de outro, disse. Talvez seja apenas uma questão de que nós, os mais velhos, sabemos perceber isso. Graham começou a assentir com a cabeça, depois franziu a testa. Só que você não é velho, não é? Quase sempre me esqueço disso. Olhou de cima a baixo para o homem da cabeleira vermelha. Digo, você anda feito velho e fala feito velho, mas não é velho, é? Aposto que tem metade da minha idade. Ele estreitou os olhos para o hospedeiro. Quantos anos você tem, afinal? Coach deu um sorriso cansado. O bastante para me sentir velho. Graham soltou um grunhido e falou. Muito moço para fazer ruídos de velho. Você devia estar correndo atrás das mulheres e se metendo em encrencas. Deixe que nós, os velhotes, reclamemos de como o mundo está ficando com as juntas todas frouxas. O velho carpinteiro levantou-se do bar e se virou para ir em direção à porta. Voltarei para falar com o seu escriba quando a gente parar pro almoço, e também não serei o único. Tem uma porção de gente que vai querer botar as coisas no papel oficial quando tiver chance. O hospedeiro respirou fundo e soltou o ar devagar. Graham, começou. O outro se virou com uma das mãos na porta. Não é só você, disse Coach. As coisas andam mal. E meu instinto me diz que vão ficar ainda piores. Não faria mal um homem se preparar para um inverno difícil e, quem sabe, dar um jeito de poder se defender se for preciso, acrescentou, dando de ombros. Pelo menos é o que o meu instinto me diz. A boca de Graham firmou-se numa linha severa, ele balançou a cabeça uma vez, num aceno grave. É bom saber que não é só o meu instinto, eu acho. Depois forçou um sorriso e começou a enrolar as mangas da camisa, virando-se para a porta. Ainda assim, disse, é melhor malhar o ferro enquanto ainda está quente. Não muito depois, os Benton deram uma passada com uma carroça cheia de maçãs tardias. O hospedeiro comprou metade do que tinham e passou a hora seguinte separando e armazenando as frutas. As mais verdes e mais firmes foram para os barris do porão, onde as mãos gentis de Coach as puseram cuidadosamente no lugar e as cobriram de serragem antes de martelar as tampas. As mais próximas de amadurecer foram para a despensa e todas as que tinham um machucado ou um ponto marrom foram condenadas a virar maçãs de cidra, cortadas em 4 e jogadas numa grande bacia. Enquanto selecionava e embalava, o homem ruivo parecia contente. Porém, se você olhasse mais de perto, talvez notasse que, embora as mãos dele estivessem ocupadas, seu olhar estava distante, e apesar de ele ter uma expressão calma até afável, nela não havia alegria. Ele não cantarolou nem assobiou enquanto trabalhava. Selecionada a última das maçãs, ele carregou a bacia de metal pela cozinha e saiu pela porta dos fundos. Era uma fria manhã de outono e atrás da pousada havia um pequeno jardim particular, protegido pelas árvores. Coach derrubou a carga de maçãs cortadas na prensa de madeira da cidra e girou a parte superior para baixo até que ela não se mexesse mais com facilidade. Enrolou as mangas compridas da camisa até acima do cotovelo, depois segurou os cabos da prensa com as mãos longas e graciosas e puxou. A prensa girou para baixo, primeiro comprimindo bem as maçãs, depois esmagando-as. Torcer e tornar a segurar. Torcer e tornar a segurar. Se houvesse alguém ali para ver, teria notado que ele não tinha os braços flácidos de um hospedeiro. Quando ele puxava os cabos de madeira, os músculos saltavam, rijos como cordas torcidas. Antigas cicatrizes cruzavam e recruzavam sua pele. A maioria era pálida e fina, como rachaduras no gelo do inverno. Outras eram rubras e ásperas, destacando-se em sua pele alva. As mãos do hospedeiro agarraram e puxaram. Agarraram e puxaram. Os únicos sons audíveis eram o ranger rítmico da madeira e o gotejar lento da cidra escorrendo para o balde embaixo.
Havia um ritmo nisso, mas não música, e os olhos do hospedeiro ficaram distantes e sem alegria, de um verde tão pálido que quase poderiam passar por cinzentos. Pasta 2. Capítulo 2. Azevinho. O cronista chegou à base da escada e pisou no salão da marco do percurso. Trazia sua sacola achatada de couro pendurada num ombro. Parando na porta, deu uma olhada no hospedeiro ruivo, atentamente debruçado sobre alguma coisa no bar. Pigarreando, o cronista entrou no salão. Lamento ter dormido até tão tarde. Realmente não é... Parou ao ver o que havia no bar. Você está fazendo uma torta? Coach levantou a cabeça, ainda amassando as bordas da cobertura com os dedos. Tortas, respondeu, frisando o plural. Sim, por quê? O cronista abriu a boca e tornou a fechá-la. Seus olhos correram para a espada que pendia atrás do bar, cinzenta e silenciosa, depois voltaram para o homem ruivo que prendia cuidadosamente a tampa em toda a borda de uma assadeira. Que tipo de torta? De maçã. Coach endireitou o corpo e cortou 3 fendas meticulosas na crosta da massa. Você sabe como é difícil fazer uma boa torta? Na verdade, não, admitiu o cronista, que em seguida olhou em volta nervoso. Onde está o seu ajudante? Só Deus é capaz de saber essas coisas, disse o hospedeiro. É muito difícil. Fazer torta, eu digo. Não parece, mas há muitas complicações nesse processo. Pão é fácil, sopa é fácil, pudim é fácil, mas torta é complicado. É uma coisa que o sujeito nunca percebe até tentar por si mesmo. O cronista meneou a cabeça numa vaga concordância, parecendo inseguro quanto ao que se esperaria dele. Tirou a sacola do ombro e se sentou a uma mesa próxima. Coach limpou as mãos no avental e perguntou... Sabe aquela polpa que sobra quando se prensa a maçã para fazer cidra? O bagaço? Bagaço, repetiu Coach com profundo alívio. É assim que se chama. O que as pessoas fazem com ele depois de extrair o suco? O bagaço de uva serve para fazer um vinho fraco, disse o cronista. Ou óleo, se você tiver muito. Mas o bagaço da maçã é praticamente inútil. Pode ser usado como fertilizante ou como adubo de canteiro, mas não é muito bom em nenhuma das duas funções. O pessoal costuma dá-lo como ração ao gado, principalmente. Coach meneou a cabeça com ar pensativo. Não me pareceu que simplesmente o jogassem fora. Eles arranjam serventia para tudo por aqui, de um modo ou de outro. Bagaço. Repetiu como se saboreasse a palavra. Já faz 2 anos que isso me incomoda. Qualquer um na cidade podia ter-lhe dito isso, falou o cronista, parecendo intrigado. O hospedeiro franziu o senho. Se é algo que todo mundo sabe, não posso me dar ao luxo de perguntar. Ouviu-se a batida de uma porta se fechando, seguida por um assobio animado e errante. Basti emergiu da cozinha, carregando uma abraçada espinhosa de ramos de azevinho, embrulhados num lençol branco. Coach fez um aceno severo com a cabeça e esfregou as mãos. Esplêndido! Agora, como é que vamos? Ele estreitou os olhos. Esses são os meus lençóis bons? Basti olhou para o feixe. Bem, Hash, disse devagar, depende. Você tem lençóis ruins? Os olhos do hospedeiro faiscaram de raiva por um segundo e então ele deu um suspiro. Não tem importância, acho. Estendeu a mão e puxou um ramo comprido do feixe. O que vamos fazer com isso, afinal? Basti deu de ombros. Eu mesmo estou no escuro quanto a isso, Hash. Sei que os Cites costumavam cavalgar usando coroas de azevinho quando caçavam troca-peles. Não podemos andar por aí com coroas de azevinho, disse Coach com desdém. O povo falaria. Não me importo com o que pensam os obreiros locais, murmurou Basti, começando a entrelaçar vários ramos compridos e flexíveis. Quando um troca-pele entra no seu corpo, você vira um fantoche. Ele é capaz de fazer-o morder a própria língua. Levou à cabeça um círculo semiformado para ver se servia. Franziu o nariz. Espeta. Nas histórias que ouvi, disse Coach, o azevinho também os aprisiona num corpo. Não podemos simplesmente usar ferro? Perguntou o cronista. Os 2 homens atrás do bar o olharam com curiosidade, como se quase houvessem esquecido a presença dele. Digo, se ele é uma criatura das fadinhas...
Não diga fadinhas, cortou Basti em tom depreciativo. Faz você parecer uma criança. É uma criatura das terras encantadas. Um encantado, se você quiser. O cronista hesitou por um instante antes de prosseguir. Se essa coisa se infiltrasse no corpo de alguém vestido de ferro, isso não a machucaria? Ela não iria simplesmente pular fora de novo? Eles são capazes de fazer você arrancar a sua língua a dentadas, repetiu Basti como se falasse com uma criança particularmente burra. Uma vez dentro de você, usam a sua mão para arrancar seu olho, com a mesma facilidade com que você colheria uma margarida. O que o faz pensar que não poderiam gastar o tempo de tirar uma pulseira ou um anel? Balançou a cabeça, baixando os olhos, e foi entremeando outro ramo verde vivo de azevinho no círculo que segurava. Além disso, raios me partam se vou vestir ferro. Se eles podem saltar dos corpos, por que ele não saiu do corpo daquele homem simplesmente ontem à noite? Perguntou o cronista. Por que não pulou para dentro de um de nós? Houve um longo momento de silêncio até Basti perceber que os outros 2 homens o fitavam. Você está perguntando a mim? Indagou e riu de incredulidade. Não faço a menor ideia. Anpauen. Os últimos troca-peles foram caçados há centenas de anos, muito antes da minha época. Eu só ouvi histórias. Então, como sabemos que ele não pulou para fora? Questionou o cronista, devagar, como se relutasse até em fazer a pergunta. Como sabemos que não continua aqui? Ficou sentado na cadeira muito rígido. Como vamos saber se não está dentro de um de nós neste exato momento? Ele pareceu ter morrido quando o corpo do mercenário morreu, disse Colt. Nós o teríamos visto sair, acrescentou, dando uma olhadela para Basti. Parece que eles se assemelham a uma sombra ou a uma fumaça escura quando deixam o corpo, não é? Basti fez que sim e acrescentou. Além disso, se ele tivesse pulado para fora, teria simplesmente começado a matar as pessoas com um novo corpo. É o que eles costumam fazer. Vão trocando, até todo mundo estar morto. O hospedeiro ofereceu ao cronista um sorriso tranquilizador. Viu? Talvez aquilo nem tenha sido um troca-pele. Talvez fosse só uma coisa parecida. O cronista exibiu um olhar que parecia meio desvairado. Mas como podemos ter certeza? Ele pode estar dentro de qualquer pessoa da cidade neste momento. Poderia estar dentro de mim, disse Basti com displicência. Talvez eu só esteja esperando você baixar a guarda para lhe dar uma dentada no peito, bem sobre o coração, e beber todo o seu sangue, como se chupasse o sumo de uma ameixa. A boca do cronista formou uma linha fina. Isso não tem graça. Basti levantou a cabeça e deu um riso safado e cheio de dentes para o cronista, mas alguma coisa não correspondia a essa expressão. Ela durou um tantinho mais que o normal. O riso foi um pouco largo demais. Os olhos estavam focados em um dos lados do escriba e não diretamente nele. Basti ficou imóvel um instante, já sem tecer as folhas verdes entre os dedos ágeis. Fitou as próprias mãos com ar curioso e deixou o círculo semi-acabado de azevinho cair no balcão. Aos poucos, seu sorriso desfez-se numa expressão vazia e ele correu os olhos pelo salão com um ar obtuso. — Tiveian? Disse com uma voz estranha, o olhar vidrado e confuso. — Titan tem ventelané? Então, movendo-se numa velocidade espantosa, disparou de trás do balcão em direção ao cronista. O escriba saltou do assento, disparando para longe feito um louco. Derrubou 2 mesas e meia dúzia de cadeiras, até prender os pés e despencar no chão, todo atrapalhado, numa agitação de braços e pernas, gadanhando freneticamente a caminho da porta. Enquanto se debatia em desvario, arriscou uma olhadela rápida para trás, com o rosto aterrorizado e pálido, e então viu que Basti não dera mais de 3 passos. O rapaz de cabelos negros estava parado junto ao bar, quase dobrado ao meio, sacudindo-se numa gargalhada incontrolável. Uma das mãos cobria parcialmente seu rosto, enquanto a outra apontava para o cronista. Basti ria tanto que mal conseguia respirar. Depois de um momento, teve de estender a mão para se apoiar no balcão. O cronista ficou indignado. — Seu imbecil! — gritou, pondo-se de pé com esforço. — Seu imbecil!
Ainda rindo demais para respirar, Basti levantou as mãos e fez gestos débeis e frouxos de arranhar, como uma criança imitando um urso. Basti, repreendeu o hospedeiro. Ora, vamos, francamente. Mas, embora a voz de Coach fosse severa, seus olhos brilhavam divertidos. Os lábios estremeceram, fazendo força para não se abrir. Movendo-se com afrontada dignidade, o cronista ocupou-se com a arrumação de mesas e cadeiras nos lugares, batendo-as no chão com muito mais força do que era necessário. Quando, enfim, retornou à sua mesa original, sentou-se com o corpo rígido. A essa altura, Basti já tinha voltado para trás do balcão do bar, respirando ofegante e se concentrando propositalmente no azevinho que tinha nas mãos. O cronista o fuzilou com os olhos e esfregou a canela. Basti abafou algo que se poderia tomar por uma tosse. Coach deu um risinho baixo e gutural e puxou outro ramo de azevinho do feixe, somando-o à longa corda que estava fazendo. Levantou a cabeça para atrair a atenção do cronista. Antes que eu me esqueça, algumas pessoas vão dar uma passada aqui hoje para aproveitar os seus serviços de escriba. É mesmo? Ele pareceu surpreso. Coach fez que sim e soltou um suspiro irritado. É, a notícia já vazou, portanto não há nada que se possa fazer. Teremos de lidar com eles quando chegarem. Por sorte, qualquer um que tenha 2 mãos estará ocupado nos campos até o meio-dia e assim não teremos que nos preocupar com isso até... Os dedos do hospedeiro se atrapalharam, quebrando o ramo de azevinho e cravando fundo um espinho na parte carnuda do polegar. O homem ruivo não se encolheu nem xingou, apenas fechou a cara com raiva para a mão enquanto uma gota de sangue crescia, brilhante como uma amora. Com o sobrolho carregado, o hospedeiro levou o polegar à boca. Todo o riso esvaiu-se de sua expressão e seus olhos endureceram, sombrios. Ele jogou de lado a corda de azevinho inacabada, com um gesto de tão clara indiferença que quase chegou a dar medo. Olhou outra vez para o cronista e com a voz perfeitamente calma falou. O que quero dizer é que devemos aproveitar nosso tempo antes de sermos interrompidos, mas primeiro imagino que você queira tomar o desjejum. Se não der muito trabalho, observou o cronista. Trabalho nenhum, respondeu Coach, dando-lhe as costas e se dirigindo à cozinha. Basti observou-o sair com uma expressão apreensiva no rosto. É bom você tirar a cidra do fogo e pô-la para esfriar lá nos fundos, gritou bem alto para seu mestre. O último lote ficou mais para geleia do que para sumo, e também achei umas ervas quando saí. Estão em cima do barril com a água da chuva. Você precisa dar uma olhada para ver se vão ter serventia para o jantar. Sozinhos no salão, Basti e o cronista se olharam por sobre o balcão do bar durante um longo momento. O único som audível foi a batida distante da porta dos fundos se fechando. Basti fez um último ajuste na coroa em suas mãos, examinando-a por todos os ângulos. Levou-a ao rosto como que para cheirá-la. Em vez disso, porém, encheu os pulmões de ar, fechou os olhos e soprou as folhas de azevinho com tanta delicadeza que elas mal se mexeram. Abrindo os olhos, deu um sorriso sedutor de desculpas e se encaminhou para o cronista. Tome, disse, estendendo o círculo de azevinho para o homem sentado. O cronista não fez nenhum movimento para pegá-lo. O sorriso de Basti não se desfez. Você não notou porque estava ocupado em levar um tombo, disse com a voz baixa e serena. Mas, na verdade, ele riu quando você disparou. 3 boas risadas, vindas do fundo da barriga. Ele tem uma risada maravilhosa. Parece fruta. Parece música. Fazia meses que eu não a ouvia. Basti tornou a estender o círculo de azevinho com um sorriso tímido. Portanto, isto é para você. Apliquei na coroa toda o encantamento de que disponho. Assim ela continuará verde e viva por mais tempo do que você imaginaria. Colhi o azevinho da maneira apropriada e o moldei com minhas próprias mãos. Coletado, trabalhado e persuadido para uma finalidade. Segurou a coroa um pouco mais longe do corpo, como um menino nervoso com um buquê. Tome, é um presente gratuitamente dado. Eu o ofereço sem qualquer obrigação, empecilho ou vínculo. Hesitante, o cronista estendeu a mão e pegou a coroa. Examinou-a, girando-a nas mãos. Bagas vermelhas aninhavam-se entre as folhas verdes escuras como pedras preciosas e os galhos tinham sido trançados
com tanta argúcia que os espinhos voltavam-se para fora. O escriba a pôs na cabeça com cautela e ela se ajustou perfeitamente à sua fronte. Basti sorriu. Viva o senhor do desgoverno! Exclamou, levantando as mãos, e deu uma risada encantada. Um sorriso repuxou os lábios do cronista, que tirou a coroa. Então, disse o escriba baixinho, descendo as mãos para o colo, isso significa que as coisas estão acertadas entre nós? Basti inclinou a cabeça intrigado. Como disse? O cronista pareceu embaraçado. Aquilo de que você falou ontem à noite... Basti pareceu surpreso. Oh, não, disse com sinceridade, balançando a cabeça. Não, de modo algum. Você me pertence até a medula dos ossos. Você é um instrumento do meu desejo. Lançou uma rápida olhadela para a cozinha, assumindo uma expressão carregada. E você sabe o que eu desejo. Faça-o lembrar-se de que é mais que um hospedeiro fazedor de tortas. Ele praticamente cuspiu a última palavra. O cronista se remexeu na cadeira, constrangido, desviando os olhos. Continuo sem saber como posso ajudar. Você fará tudo o que puder, disse Basti em voz baixa. Você o arrancará dele mesmo, você o acordará. Proferiu estas últimas palavras com ferocidade. Pôs uma das mãos no ombro do cronista, estreitando ligeiramente os olhos azuis. Você vai fazê-lo recordar. Você vai. O cronista hesitou por um instante, depois baixou os olhos para o círculo de azevinho em seu colo e meneou de leve a cabeça. Farei tudo o que puder. É só isso que qualquer um de nós pode fazer, disse Basti, dando-lhe um tapinha amistoso nas costas. A propósito, como vai o ombro? O escriba o girou num movimento que pareceu deslocado, já que o resto de seu corpo permaneceu rígido e imóvel. Dormente, frio, mas não dói. É de esperar, se eu fosse você, não me preocuparia com isso. Basti deu-lhe um sorriso animador. A vida é curta demais para vocês se inquietarem com coisas insignificantes. O desjejum veio e passou. Batatas, torradas, tomates e ovos. O cronista devorou uma porção respeitável e Basti comeu bastante para 3 pessoas. Coach andou para lá e para cá, trazendo mais lenha, atiçando o fogão, a fim de prepará-lo para as tortas e engarrafando a cidra que esfriava. Estava carregando um par de jarros para o bar quando ouviu um som de botas na escada de madeira no exterior da pousada, alto como uma batida. No instante seguinte, o aprendiz de ferreiro irrompeu porta adentro. Com seus 16 anos recém-completados, era um dos homens mais altos da cidade, de ombros largos e braços troncudos. — Olá, Aaron, disse o hospedeiro calmamente. — Feche a porta, sim, está cheio de poeira lá fora. Enquanto o aprendiz de ferreiro se virava de novo para a porta, o hospedeiro e Basti guardaram a maior parte do azevinho embaixo do balcão, movendo-se numa concordância ágil e silenciosa. Quando o aprendiz tornou a se voltar para eles, Basti estava brincando com algo que se poderia facilmente tomar por uma pequena guirlanda inacabada. Uma coisa feita para proteger do tédio os dedos ociosos. Aaron não pareceu notar nada diferente ao correr para o bar. — Senhor Coach, disse agitado, será que posso levar uma comida para a viagem? Indagou, agitando um saco de aninhagem vazio. O Carter falou que o senhor saberia o que isso significa. O hospedeiro assentiu com a cabeça. — Tenho pão e queijo, linguiça e maçãs, disse. Fez um gesto para Basti, que pegou o saco e partiu célere para a cozinha. — O Carter vai a algum lugar hoje? — Ele e eu, respondeu o rapaz. Hoje os Orrison vão vender carne de carneiro em Treia. Contrataram Carter e eu para ir junto por causa das estradas muito ruins e tudo mais. Treia, ponderou o hospedeiro, então vocês só vão voltar amanhã. O aprendiz de ferreiro pôs cuidadosamente uma lasca fina de prata no mogno polido no balcão do bar. O Carter também tem esperança de achar uma substituta para Nelly, mas se não conseguir encontrar um cavalo, disse que é provável ele aceitar o soldo do rei. As sobrancelhas de Coach se ergueram. O Carter vai se alistar? O garoto deu um sorriso que era uma estranha mescla de riso e tristeza. Ele diz que não tem muito mais a fazer se não conseguir arranjar um cavalo para a carroça. Diz que eles cuidam da gente no exército, que o sujeito recebe comida e viaja por aí e tudo mais.
Os olhos do jovem se agitaram enquanto ele falava, numa expressão que ficava entre um entusiasmo de menino e uma preocupação séria de homem. E eles não estão mais dando só um nobile de prata para a gente se alistar. Hoje em dia entregam ao sujeito R$ 1 quando ele se alista, R$ 1 inteiro, de ouro. A expressão do hospedeiro tornou-se sombria. O Carter é o único que está pensando em receber o soldo, certo? Perguntou, fitando o rapaz nos olhos. R$ 1 é muito dinheiro, admitiu o aprendiz de ferreiro com um risinho matreiro. E a situação anda apertada desde que meu velho faleceu e mamãe se mudou de Hanish. E o que a sua mãe acha de você receber o soldo do rei? O garoto assumiu um ar desapontado. Não me vem agora tomar o partido dela, reclamou. Achei que o senhor ia entender. O senhor é homem. Sabe que um sujeito tem que fazer o que é certo pela mãe. Sei que a sua mãe preferiria tê-lo seguro em casa a vê-lo nadar numa tina de ouro, menino. Estou cansado de me chamarem de menino, rebateu o aprendiz de ferreiro, com o rosto ruborizado. Posso fazer coisas boas no exército. Quando a gente fizer os rebeldes jurarem lealdade ao rei penitente, as coisas vão começar a melhorar de novo. A cobrança de impostos vai parar. Os Bentley não vão perder a terra deles. As estradas voltarão a ser seguras. Depois ele assumiu uma expressão sombria e por um segundo seu rosto não pareceu nada jovem. E aí a minha mãe não vai ter que ficar lá sentada, toda angustiada, quando eu não estiver em casa, disse em tom lúgubre. Vai parar de se levantar 3 vezes por noite para verificar as venezianas das janelas e a tranca da porta. Aaron enfrentou o olhar do hospedeiro e empertigou o tronco. Quando corrigia a postura arriada, ficava quase uma cabeça mais alto que Colt. Às vezes o homem tem que defender seu rei e seu país, completou. E a Rose? Indagou o hospedeiro baixinho. O aprendiz enrubesceu e baixou a cabeça sem graça. Seus ombros tornaram a arriar e ele desinflou como a vela de um barco em dia sem vento. Meu Deus, será que todo mundo sabe da gente? O hospedeiro fez que sim com um sorriso gentil. Não há segredos numa cidadezinha como esta. Bem, disse Aaron com ar resoluto, estou fazendo isto por ela também, por nós. Com o meu soldo e o dinheiro de salário que guardei, posso comprar uma casa para nós, ou montar meu próprio negócio sem ter que procurar nenhum agiota de meia pataca. Colt abriu a boca e tornou a fechá-la. Pareceu pensativo pelo tempo de uma respiração funda e demorada. Depois falou como se escolhesse as palavras com muito cuidado. Aaron, você sabe quem é que Volt? O aprendiz de ferreiro revirou os olhos. Não sou nenhum idiota, retrucou. Ainda ontem a gente estava contando histórias dele, não se lembra? Olhou para a cozinha, por cima do ombro do hospedeiro. Olha, eu preciso ir andando. Carter vai ficar louco de raiva se eu não... Colt fez um gesto para acalmá-lo. Eu faço um trato com você, Aaron. Escute o que tenho a dizer e lhe darei a comida de graça, disse, empurrando a lasca de prata pelo balcão do bar. Depois você pode usar isso para comprar alguma coisa bonita para a Rose e Entreia. Aaron meneou a cabeça cauteloso. Tudo bem. O que você sabe do Kvolt pelas histórias que ouviu? Como deve ser ele? Aaron riu. Além de estar morto? Kvolt deu um sorriso discreto. Além de estar morto. Ele sabia todo tipo de mágica secreta, disse Aaron. Sabia 6 palavras para murmurar no ouvido de um cavalo e o fazer correr 160 quilômetros. Sabia transformar ferro em ouro e prender o raio num jarro de 1/4 de galão para guardá-lo para depois. Sabia uma canção capaz de abrir qualquer fechadura e conseguia quebrar uma porta grossa de carvalho com apenas uma das mãos. Foi parando de falar, depois acrescentou. Na verdade, tudo depende da história. Às vezes ele é o mocinho, como o príncipe galante. Certa vez ele salvou umas moças de uma trupe de ogros. Eu sei, concordou o hospedeiro com outro sorriso vago. Mas, em outras histórias, ele é um canalha danado, continuou Aaron. Roubou mágicas secretas da universidade. Foi por isso que o expulsaram, o senhor sabe. E também não o chamaram de Kvolt, o matador do rei, por ele tocar bem o alaúde. O sorriso havia sumido, mas o hospedeiro balançou a cabeça. É verdade, mas como era ele?
A testa de Aaron franziu-se um pouco. Ele tinha um cabelo ruivo, se é isso que o senhor quer dizer. Todas as histórias dizem isso. Era um perfeito demônio com a espada, inteligente que só ele, e também tinha uma lábia irresistível, conseguia se safar de qualquer coisa na base da conversa. O hospedeiro fez que sim. Certo, então, se você fosse o Kvolt, inteligente que só ele, como você diz, e de repente sua cabeça valesse R$1.000 e um ducado, para qualquer um que a cortasse, o que você faria? O aprendiz de ferreiro balançou a cabeça e deu de ombros, claramente perdido. Bem, se eu fosse o Kvolt, disse o hospedeiro, fingiria minha morte, mudaria de nome e acharia uma cidadezinha no meio de lugar nenhum. Então abriria uma pousada e faria o melhor possível para desaparecer. Olhou para o rapaz e completou. Isso é o que eu faria. Os olhos de Aaron correram do cabelo ruivo do hospedeiro para a espada pendurada acima do bar. Depois voltaram para os olhos do hospedeiro. Coach balançou a cabeça devagar, depois apontou para o cronista. Aquele sujeito não é apenas um escriba comum, é uma espécie de historiador e está aqui para escrever a verdadeira história da minha vida. Você perdeu o início, mas se quiser pode ficar para o restante. Deu um sorriso descontraído. Posso lhe contar histórias que ninguém jamais ouviu, histórias que ninguém jamais tornará a ouvir, histórias sobre Feluriana, sobre como aprendi a lutar com os Ademrianos, a verdade sobre a princesa Ariel. O hospedeiro estendeu a mão por cima do balcão e tocou o braço do rapaz. A verdade, Aaron, é que gosto de você. Acho que você tem uma inteligência incomum e detestaria vê-lo jogar sua vida fora, disse. Respirou fundo e encarou o aprendiz. Seus olhos eram de um verde espantoso. Sei como essa guerra começou. Conheço a verdade sobre ela. Quando você a ouvir, não ficará nem de longe tão ansioso por sair correndo e morrer em combate no meio dela. O hospedeiro gesticulou para uma das cadeiras vazias à mesa ao lado do cronista e deu um sorriso tão sedutor e descontraído que era próprio de um príncipe de livros de histórias. O que me diz? Aaron fitou com ar sério por um momento demorado, os olhos correndo para a espada e tornando a descer. Se o senhor é mesmo... A voz desapareceu, mas a expressão do rapaz a transformou numa pergunta. Sou mesmo, assegurou-lhe Coach em tom gentil. Então posso ver a sua capa, que não tem nenhuma cor particular? Perguntou o aprendiz rindo. O sorriso encantador do hospedeiro tornou-se rijo e quebradiço como uma lâmina de vidro estilhaçada. Você está confundindo o Kvolt com um grande taborlim, disse o cronista, com ar displicente do outro lado do salão. Era o taborlim que tinha capa sem cor específica. A expressão de Aaron intrigou-se e ele se voltou para o escriba. Então, o que é que o Kvolt tinha? Uma capa de sombra, respondeu o cronista, se bem me lembro. O garoto tornou a se virar para o bar. Pode me mostrar a sua capa de sombra, então? Pediu. Ou uma mágica? Eu sempre quis ver uma. Só um pouquinho de fogo ou de raio seria o bastante. Eu não ia querer que o senhor se cansasse. Antes que o hospedeiro pudesse responder, Aaron caiu numa súbita gargalhada. Só estou brincando com o senhor, Sr. Coach, e tornou a rir, dessa vez um sorriso mais largo. Santo senhor e senhora, juro que nunca ouvi um mentiroso igual ao senhor em toda a minha vida. Nem o meu tio Alvan era capaz de contar uma mentira dessas de cara séria. O hospedeiro baixou os olhos e murmurou alguma coisa incompreensível. Aaron estendeu a mão larga por cima do balcão e a pôs no ombro de Coach. Sei que o senhor está tentando ajudar, Sr. Coach, disse em tom caloroso. O senhor é um bom homem e vou pensar no que me disse. Não vou sair correndo para me alistar, só quero dar uma olhada nas minhas alternativas. O aprendiz de ferreiro balançou a cabeça com ar pesaroso. Eu juro, hoje todo mundo quis me passar a perna. Minha mãe me disse que estava doente com tuberculose. A Rose me disse que estava grávida. Correu a mão pelo cabelo, dando um risinho. Mas a sua história foi a campeã, tenho que reconhecer. Bem, sabe como é, Coach conseguiu dizer com um sorriso amarelo. Eu não poderia olhar a sua mãe nos olhos se não tentasse. O senhor podia ter tido uma chance se escolhesse alguma coisa mais fácil de engolir, disse Aaron. Mas todo mundo sabe que a espada do Kvolt era de prata. Ele deu uma olhadela na espada pendurada na parede. E também não se chamava insensatez. Era Kaisera, a matadora de poetas.
O hospedeiro ficou meio desconcertado com isso. Matadora de poetas? Aaron balançou a cabeça obstinado. Sim, senhor, e o seu escriba lhe tem razão. A capa dele era toda de teias de aranha e sombras, e ele usava anéis em todos os dedos. Como é mesmo? Na primeira mão, anéis de pedra, ferro, âmbar, madeira e osso. Havia... O aprendiz de ferreiro franziu o senho. Não consigo me lembrar do resto. Tinha uma coisa sobre fogo. A expressão do hospedeiro era indecifrável. Ele baixou os olhos para onde tinha as próprias mãos espalmadas sobre o balcão do bar e, passado um momento, recitou. Anéis invisíveis tinha na outra mão, um de sangue em ondulante pendão, um de ar murmurante de tão leve, e no de gelo das falhas a mais breve, fulgia vagamente o anel de chama, e o derradeiro anel era sem nome. Isso mesmo, disse Aaron sorrindo. O senhor não tem nenhum deles aí atrás do balcão, tem? Perguntou e se pôs na ponta dos pés, como se tentasse ver melhor. Coach deu um sorriso nervoso e envergonhado. Não posso dizer que tenha. Os dois se assustaram quando Bast bateu com um saco de aniagem no bar. Isso deve cuidar de você e do Carter por 2 dias com muita sobra, disse ele, em tom brusco. Aaron pôs o saco no ombro e começou a sair. Depois, hesitou e olhou para os 2 homens atrás do balcão do bar. Detesto pedir favores. O velho Colby disse que daria uma olhada na minha mãe por mim, mas... Bast contornou o balcão e começou a conduzir Aaron para a porta. Ela ficará bem, eu espero. Também posso passar para dar uma olhada na Rose, se você quiser, disse, dando um sorriso largo e lascivo para o aprendiz de ferreiro, só para ter certeza de que ela não ficará solitária nem nada. Eu agradeceria, disse Aaron com claro alívio na voz. Ela estava meio agitada quando eu saí. Um pouco de consolo podia ajudar. Bast parou em meio à abertura da porta da hospedaria e lançou um olhar de profunda incredulidade ao jovem espadaúdo. Depois balançou a cabeça e acabou de abrir a porta. Certo, pode ir andando. Divirta-se na cidade grande. Não beba da água. Fechou a porta e encostou a testa na madeira como se de repente se sentisse exausto. Um pouco de consolo podia ajudar? Repetiu incrédulo. Retiro tudo o que já disse sobre a inteligência desse garoto. Virou-se de frente para o bar, apontando um dedo acusatório para a porta fechada. É nisso que dá, disse em tom firme para o salão, sem se dirigir a ninguém especificamente. Trabalhar com ferro todo dia. O hospedeiro deu uma risadinha sem humor, encostando-se no bar. Foi-se a minha lendária lábia irresistível. Bast deu um grunhido depreciativo. O garoto é um idiota, Hash. Será que devo me sentir melhor por não ter conseguido convencer um idiota, Bast? O cronista pigarreou e disse baixinho. Isso mais parece um testemunho do seu desempenho aqui. Você representou tão bem o papel do hospedeiro que eles não conseguem vê-lo de nenhuma outra forma. Abarcou com um gesto o salão vazio. Francamente, fico surpreso por você se dispor a arriscar sua vida aqui só para manter o garoto fora do exército. Não chega a ser um grande risco, retrucou o hospedeiro. Não é uma grande vida. Pôs-se de pé, contornou o balcão do bar e se dirigiu à mesa em que estava o cronista. Sou responsável por todos aqueles que morrem nessa guerra estúpida. Tive apenas a esperança de salvar um deles. Ao que parece, até isso está fora do meu alcance. Coach afundou na cadeira diante do cronista e perguntou. Onde foi que paramos ontem? Não faz sentido eu me repetir se for possível evitá-lo. Você tinha acabado de evocar o vento e dar ao Ambrose um pouco do que ele merecia, disse Bast, do lugar onde havia parado junto à porta, e estava devaneando loucamente sobre a sua amada. Coach levantou os olhos. Eu não devaneio, Bast. O cronista pegou a sacola achatada de couro e tirou uma folha de papel já com 3/4 preenchidos numa escrita miúda e precisa. Posso ler o último trecho em voz alta, se você quiser. Coach ergueu a mão. Eu me lembro suficientemente bem do seu código para ler sozinho, disse com ar cansado. Dê-me aqui, pode ser que isso sirva de tranco inicial. Lançou um olhar para Bast e chamou. Venha sentar-se, se pretende escutar, não quero você rondando por aí. Bast correu para uma cadeira enquanto Coach respirava fundo e examinava a última página da história da véspera. Calou-se por um bom tempo, sua boca fez algo que talvez fosse o início de um muxoxo.
Depois, algo que lembrava a vaga sombra de um sorriso. Meneou a cabeça com ar pensativo, os olhos ainda na página. Uma parte muito grande da minha juventude foi gasta tentando entrar na universidade. Eu queria ir para lá antes mesmo de minha trupe ser morta, antes de saber que o Xandriano era mais que uma história contada junto à fogueira, antes de começar a procurar o Zamir. Reclinou-se na cadeira e a expressão de cansaço começou a se desfazer, dando lugar a uma expressão pensativa. Eu achava que uma vez lá dentro as coisas seriam fáceis. Eu aprenderia magia e encontraria respostas para todas as minhas perguntas. Acreditava que seria tudo simples, como em um livro de histórias. Kvolt deu um sorriso meio sem jeito, e essa expressão fez seu rosto parecer surpreendentemente jovem. E poderia ter sido se eu não tivesse o dom de fazer inimigos e arranjar encrencas. Tudo o que eu queria era tocar minha música, assistir às minhas aulas e encontrar minhas respostas. Tudo o que eu queria estava na universidade. Tudo o que eu queria era ficar lá. Meneou a cabeça para si mesmo. É por aí que devemos começar. O hospedeiro devolveu a folha de papel ao cronista, que a alisou com uma das mãos, distraído. Destampou o tinteiro e nele mergulhou a pena. Bast inclinou-se para a frente, ansioso, sorrindo como uma criança agitada. Os olhos brilhantes de Kvolt percorreram rapidamente o aposento, absorvendo tudo. Ele respirou fundo, abriu um sorriso repentino e por um breve momento não se pareceu nem um pouco com um hospedeiro. Tinha os olhos aguçados e luminosos, verdes como um talo de capim. Está pronto? Pasta 3. Capítulo 3. Sorte. Todo o período letivo da universidade começava do mesmo jeito, o sorteio da admissão seguido por uma onzena inteira de entrevistas. Elas eram uma espécie de mal necessário. Não duvido que o processo tenha começado com sensatez. No tempo em que a universidade era menor, eu podia imaginar as entrevistas como uma coisa real, uma oportunidade para que o aluno conversasse com os professores sobre o que tinha aprendido. Um diálogo, um debate. Mas já agora a universidade recebia mais de 1000 alunos, não havia tempo para debates. Em vez disso, cada estudante era submetido a uma saraivada de perguntas em poucos minutos. Do jeito que as entrevistas eram curtas, uma única resposta incorreta ou uma hesitação mais prolongada podiam surtir um efeito dramático no custo da taxa escolar. Antes das entrevistas, os alunos estudavam obsessivamente. Depois delas, bebiam para comemorar ou para se consolar. Por causa disso, durante os 11 dias de admissão, quase todos os estudantes pareciam ansiosos e esgotados, na melhor das hipóteses. Na pior, vagavam pela universidade feito trapentos, de olhos fundos e rosto macilento pela falta de sono, excesso de bebida ou ambas as coisas. Pessoalmente, eu achava estranha a seriedade com que as outras pessoas encaravam todo o processo. A vasta maioria dos alunos compunha-se de nobres ou de membros de ricas famílias de mercadores. Para eles, a taxa escolar alta era um inconveniente que os deixava com menos dinheiro miúdo para gastar com cavalos e prostitutas. Para mim, o risco era maior. Depois que os professores estipulavam a taxa, ela não podia ser alterada. Portanto, se a minha fosse alta demais, eu seria barrado na universidade até poder pagar. O primeiro dia de admissão tinha sempre um ar festivo. O sorteio das datas de entrevistas ocupava a primeira metade do dia, o que significava que os estudantes azarados que tiravam os primeiros horários eram obrigados a enfrentar suas entrevistas poucas horas depois. Quando cheguei, havia longas filas serpeando pelo pátio, enquanto os alunos que já haviam tirado suas fichas circulavam de um lado para outro, reclamando e tentando comprar, vender ou trocar horários. Não vi Willem nem Simon, em parte alguma, por isso entrei na fila mais próxima e procurei não pensar em quão pouco tinha na bolsa. 1 talento e 3 iotas. Em certo ponto da minha vida, isso teria parecido todo o dinheiro do mundo, mas para a taxa escolar não chegava nem perto de ser o bastante. Havia carroças espalhadas vendendo linguiça e castanhas, cidra quente e cerveja. Senti o cheiro de pão quente e gordura de uma carroça próxima. Havia pilhas e mais pilhas de tortas de carne de porco para o tipo de pessoa que podia pagar por essas coisas. O sorteio era sempre feito no maior pátio da universidade. A maioria das pessoas o chamava de Praça do Mastro, embora algumas, de memória mais longa, se referissem a ele como
o Salão das Perguntas. Eu o conhecia por um nome ainda mais antigo, a Casa do Vento. Observei algumas folhas rolarem pelas pedras e, ao erguer a cabeça, vi Feila me olhando de onde estava, 30 ou 40 pessoas mais perto do começo da fila. Ela me deu um sorriso caloroso e um aceno, retribuiu o aceno e ela saiu do seu lugar caminhando para onde eu estava. Feila era linda. O tipo de mulher que se esperaria ver num quadro, não era aquela beleza trabalhada e artificial que se costumava ver na nobreza. Feila era natural e descontraída, de olhos grandes e lábios carnudos, que sorriam constantemente. Ali na universidade, onde o número de homens era 10 vezes maior que o de mulheres, ela se destacava como um cavalo num rebanho de ovelhas. Importa-se se eu esperar com você? Perguntou, parando ao meu lado. Detesto não ter com quem conversar. Deu um sorriso cativante à dupla de homens enfileirados atrás de mim. Não estou furando a fila, explicou. Só estou vindo mais para trás. Eles não fizeram objeção, embora seus olhos corressem de um lado para outro entre Feila e eu. Quase pude ouvi-los se perguntando por que uma das mulheres mais encantadoras da universidade desistiria do seu lugar na fila para ficar junto de mim. Era uma pergunta justa, eu mesmo estava curioso. Desloquei-me para o lado, abrindo espaço para ela. Paramos ombro a ombro por um instante sem que nenhum dos dois falasse. O que você vai estudar neste período? Perguntei. Feila tirou o cabelo do ombro e o jogou para trás. Vou continuar com meu trabalho no arquivo, eu acho. Um pouco de química. E o Brander me convidou para a matemática dos múltiplos. Tive um leve arrepio. Números além da conta. Não sei nadar nessas águas. Feila deu de ombros e os cachos longos e escuros que ela havia empurrado para trás aproveitaram a oportunidade para cair de novo para a frente, emoldurando seu rosto. Não é tão difícil depois que você pega o jeito, mais parece um jogo que qualquer outra coisa, disse. Inclinou a cabeça para mim. E você? Observação naiátrica, respondi. Estudo e trabalho na ficiaria, e simpatia, se o Dal me aceitar. Eu também deveria dar uma aprimorada no meu ciaro. Você fala ciaro? Perguntou ela, parecendo surpresa. Eu me arranjo, mas o Will disse que a minha gramática é vergonhosamente ruim. Feila meneou a cabeça, depois me olhou de soslaio, mordendo o lábio. O Elodin também me chamou para entrar na turma dele, disse com a voz carregada de apreensão. O Elodin tem uma cadeira? Perguntei. Eu achava que não o deixavam lecionar. Ele está começando neste período, respondeu Feila, lançando-me um olhar curioso. Achei que você estaria nela. Não foi ele o seu padrinho quando você foi promovido a relar? Foi. Ah, murmurou ela, parecendo sem jeito, e logo acrescentou. Provavelmente ele só não o chamou ainda, ou então está planejando monitorar você em separado. Descartei o comentário dela, embora ficasse mordido com a ideia de ter sido deixado de fora. Com o Elodin, quem sabe, falei. Se ele não é louco, é o melhor ator que já conheci. Feila começou a dizer alguma coisa, olhou em volta nervosa e chegou mais perto. Seu ombro roçou no meu e seu cabelo cacheado fez cócegas na minha orelha, enquanto ela perguntava baixinho. Ele jogou mesmo você do telhado do aluadouro? Dei um risinho constrangido. É uma história complicada, respondi e mudei de assunto de modo muito canhestro. Como é o nome da cadeira dele? Feila esfregou a testa e deu uma risada frustrada. Não faço a menor ideia. Ele disse que o nome da cadeira é o nome da cadeira. Feila olhou para mim. O que quer dizer isso? Quando eu for à seção de registros e listas, isso estará lá, sob o nome da cadeira? Admiti que eu não sabia e desse ponto em diante foi um pequeno passo para compartilharmos histórias do Elodin. Feila disse que um escriba o acompanhara nu no arquivo. Eu tinha ouvido falar que uma vez ele havia passado uma onzena inteira andando pela universidade com os olhos vendados. Feila ouvira dizer que ele tinha inventado uma língua partindo do zero. Eu soubera que ele havia começado uma briga numa das mais sórdidas tabernas locais porque alguém insistira em dizer a palavra utilizar em vez de usar. Também ouvi falar disso, comentou Feila rindo. Só que o lugar foi a quadriga e a pessoa era um baronete que não parava de usar a palavra ademais. Num piscar de olhos, estávamos no começo da fila. Kvolt, filho de Arliden. Identifiquei-me.
A mulher de ar enfadado assinalou meu nome e tirei uma ficha de marfim liso do saco de veludo preto. Dizia, dia da saga, meio-dia, o 8º dia do exame de admissão. Muito tempo para eu me preparar. Feila tirou sua ficha e nos afastamos da mesa. O que você tirou? Indaguei. Ela me mostrou seu quadradinho de marfim. Dia da pira, ao soar o 4º sino. Tinha sido uma sorte incrível, um dos horários mais distantes que havia. Puxa, parabéns. Feila deu de ombros e guardou a ficha no bolso. Para mim dá na mesma, não faço muita questão de estudar. Quanto mais eu me preparo, pior me saio. Só faz me deixar nervosa. Neste caso, você devia trocar a ficha, sugeri apontando para a multidão de alunos que circulava. Alguém pagaria um talento inteiro para conseguir esse horário, talvez mais. Também não sou muito de barganhar. Apenas presumo que a ficha que eu tirar vai dar sorte e fico com ela. Longe da fila não tínhamos nenhuma desculpa para permanecer juntos, mas eu estava gostando da companhia dela e Feila não parecia terrivelmente aflita para sair correndo, por isso perambulamos sem rumo pelo pátio com a multidão circulando à nossa volta. Estou morrendo de fome, disse ela de repente. Quer almoçar mais cedo em algum lugar? Eu tinha uma dolorosa consciência da leveza da minha bolsa. Se estivesse mais pobre, teria que pôr uma pedra dentro dela para impedir que esvoaçasse na brisa. Minhas refeições na taberna do Anquera eram gratuitas porque eu tocava lá. Assim, gastar dinheiro com comida em outro lugar, especialmente tão perto da admissão, seria uma tolice completa. Eu adoraria, respondi sinceramente, e aí menti. Mas preciso dar uma rodada por aqui e ver se alguém se dispõe a trocar de horário comigo. Sou pechincheiro de longa data. Feila remexeu no bolso. Se você está querendo mais tempo, pode ficar com o meu. Olhei para a ficha entre seu polegar e indicador dolorosamente tentado, mas 2 dias de preparação seriam uma bênção. Ou eu poderia ganhar um talento trocando-a com outra pessoa. Talvez 2. Eu não gostaria de tirar a sua sorte, disse-lhe sorrindo, e com certeza você não quer nada com a minha. Além disso, já foi muito generosa comigo, acrescentei, ajeitando a capa nos ombros num gesto deliberado. Feila sorriu ao ouvir isso e estendeu a mão, deslizando os nós dos dedos pela frente da capa. Que bom que você gosta dela, mas no que me diz respeito ainda estou lhe devendo, disse. Mordeu os lábios nervosa, depois deixou cair a mão. Prometa que você me avisa se mudar de ideia. Prometo. Ela tornou a sorrir, deu um meio aceno e saiu andando pelo pátio. Vê-la caminhar por entre a multidão era como observar o vento mover-se na superfície de um lago, só que em vez de formarem círculos na água, eram as cabeças dos rapazes que se viravam para vê-la passar. Eu ainda estava olhando quando Willem parou do meu lado. — E aí, acabou de flertar? — perguntou ele. — Eu não estava flertando, respondi. — Pois devia estar. De que adianta eu esperar educadamente, sem interromper, se você desperdiça uma oportunidade dessas? Não é isso, ela só estava sendo amável. É óbvio, disse ele, seu áspero sotaque ceáldico tornou 2 vezes mais denso o sarcasmo em sua voz. O que você tirou? Mostrei-lhe minha ficha. Você está 1 dia depois de mim, disse Willem, me estendendo sua ficha. Eu troco com a sua por 1 iota. Hesitei. Ora, ande logo, insistiu ele. Não é como se você pudesse estudar no arquivo, como o resto de nós. Lancei-lhe um olhar furioso. A sua empatia é impressionante. Guardo a minha empatia para quem é esperto bastante para não deixar o arquivista-mor espumando de raiva. Para gente como você só tenho 1 iota na troca. Quer ou não quer ficar com ele? Eu gostaria de 2 iotas, respondi, vasculhando a multidão à procura de estudantes com um ar desesperado nos olhos, se for possível. Willem estreitou os olhos escuros. 1 iota e 3 ocres, disse. Retribuiu o olhar, fitando-o atentamente. 1 iota e 3, e você fica com o Simon como seu parceiro na próxima vez que jogarmos 4 cantos. Ele deu uma bufada de riso e fez que sim. Trocamos as fichas e guardei o dinheiro na bolsa. 1 talento e 4. Um passinho a mais. Depois de pensar por um momento, guardei minha ficha no bolso. Não vai continuar trocando? Perguntou Will. Balancei a cabeça. Acho que vou ficar com esse horário. Ele franziu a testa. Por quê? O que você pode fazer com 5 dias a não ser se afligir e ficar rodando os polegares? O mesmo que qualquer um, me preparar para minha entrevista de admissão. Como? Perguntou ele. Você ainda está banido do arquivo, não está? Há outros tipos de preparação, respondi com ar de mistério. Willem deu um grunhido. Você não soa nada suspeito, e você ainda se pergunta por que as pessoas falam a seu respeito.
Não me pergunto por que elas falam, eu me pergunto o que dizem. Pasta 4. Capítulo 4. Alcatrão e Estanho. A cidade que havia crescido em volta da universidade ao longo dos séculos não era grande, mal passava de um vilarejo, na verdade. Apesar disso, o comércio prosperava na nossa ponta da grande estrada de pedra. Os mercadores traziam carroças de matéria-prima, alcatrão e argila, gibsita, potassa e sal marinho. Traziam artigos de luxo como café de Lenat e vinho de Vintas. Traziam boa tinta preta de Arouet, areia branca e pura para nossas vidrarias e molas e parafusos ceáldicos e delicadamente fabricados. Quando esses mesmos mercadores partiam, suas carroças iam carregadas de coisas que só era possível encontrar na universidade. A iátrica fazia remédios de verdade, não água suja colorida ou panaceias baratas. O complexo da alquimia produzia suas próprias maravilhas, das quais eu só tinha vaga consciência, e também matérias-primas, como nafta, branco de enxofre e cal dobrada. Talvez eu fosse tendencioso, mas acho lícito dizer que a maior parte das maravilhas palpáveis da universidade vinha da artificiaria. Lentes de vidro polido, lingotes de tungstênio e aço de glantes. Lâminas de ouro tão finas que se rasgavam como papel de seda. Porém, fazíamos muito mais que isso, lamparinas de simpatia e telescópios, absorvedores de calor e conversores de giros, bombas de sal, bússolas trimetálicas, uma dúzia de versões da manivela de Tecan e do eixo de Delevaere. Artífices como eu faziam essas coisas e quando os mercadores as compravam, nós ganhávamos uma comissão. 60% da venda. Essa era a única razão de eu ter um mínimo de dinheiro, e como não havia aulas durante o período das entrevistas de admissão, eu dispunha de uma uzena completa para trabalhar na ficiaria. Fui até o estoque, o almoxarifado, de onde os artífices retiravam instrumentos e material. Fiquei surpreso ao ver um estudante alto e pálido parado à janela, com um ar de tédio profundo. Jachim, o que está fazendo aqui? Isso é trabalho braçal. Jachim meneou a cabeça com ar desanimado. O Kilvin ainda está meio aborrecido comigo. Você sabe, o incêndio e tudo mais. Lamento saber disso, retruquei. Jachim era um relar pleno, como eu. Poderia estar trabalhando num sem número de projetos sozinho nessa ocasião. Ser forçado a fazer um trabalho subalterno como aquele não era apenas entediante. Humilhava-o publicamente, ao mesmo tempo que lhe custava dinheiro e atrasava seus estudos. Em matéria de castigo, era de um rigor notável. O que anda em falta por aqui? Indaguei. Havia uma arte em escolher os projetos na ficiaria. Não importava que você fizesse a mais luminosa lâmpada de simpatia ou o mais eficiente funil de calor da história da artificiaria. Até que alguém o comprasse, você não ganhava um vintém quebrado de comissão. Para muitos dos outros trabalhadores, isso não era problema, eles podiam se dar ao luxo de esperar. Eu, por outro lado, precisava de alguma coisa que fosse vendida depressa. Jachim apoiou-se no balcão que nos separava e disse: a caravana acabou de comprar todas as lamparinas de Convés, só nos restou aquela horrorosa do Veston. Balancei a cabeça. As lamparinas de simpatia eram perfeitas para os navios, difíceis de quebrar, mais baratas que as de óleo a longo prazo, e ninguém tinha que se preocupar com a possibilidade de elas porem fogo na embarcação. Fiz os cálculos de cabeça. Eu poderia fazer 2 lamparinas de uma vez, economizando algum tempo pela duplicação do esforço, e ter razoável certeza de que elas seriam vendidas antes de eu ter que pagar a taxa da universidade. Infelizmente, as lamparinas de Convés eram pura labuta enfadonha. 40 horas de trabalho penoso e se eu atamancasse alguma coisa, elas simplesmente não funcionariam. E aí eu não teria nada a ganhar por meu tempo, exceto uma dívida com o estoque pelo material desperdiçado. Mesmo assim, não havia muitas opções. Neste caso, acho que vou fazer lamparinas, declarei. Jachim assentiu com a cabeça e abriu o livro de registro. Comecei a recitar de memória o material necessário. Vou precisar de 20 emissores naturais médios, 2 jogos daqueles moldes altos, um estilo de diamante, um vidro tentem, 2 cadinhos médios, 4 onças de estanho, 6 onças de aço fino, 2 onças de níquel. Balançando a cabeça, Jachim anotou tudo no registro.
8 horas depois cruzei a porta de entrada da Anker cheirando a bronze quente, alcatrão e fumaça de carvão. Era quase meia-noite e o salão estava deserto, exceto por um punhado de beberrões dedicados. Você está com uma cara acabada, disse o Anker enquanto eu me dirigia ao bar. Estou me sentindo acabado, retruquei. Imagino que não sobrou nada na panela, não é? Ele balançou a cabeça. Hoje o pessoal estava com fome. Tem umas batatas frias que ia jogar na sopa de amanhã e meia abóbora assada, eu acho. Vendido, mas eu ficaria grato por um pouco de manteiga com sal também. Ele fez que sim e se afastou do bar. Não se preocupe em esquentar nada, falei. Vou só levar tudo para o quarto. Ele voltou trazendo uma tigela com 3 batatas de bom tamanho e metade de uma abóbora ouro, cuja forma lembrava um sino. Havia um punhado generoso de manteiga no meio da abóbora, de onde as sementes tinham sido retiradas. Também vou levar uma garrafa de cerveja Bredon, pedi enquanto recebia a vasilha. Com tampa, não quero derramar nada na escada. Eram 3 lances até o meu quarto. Depois de fechar a porta, virei cuidadosamente a abóbora de cabeça para baixo sobre a tigela, pus a garrafa em cima e embrulhei tudo num retalho de aniagem, transformando-o numa trouxa que eu pudesse carregar embaixo do braço. Em seguida, abri minha janela e saí para o telhado da hospedaria. Dali era um pulo curto para a padaria do lado oposto da viela. Um pedaço de lua baixa no céu me dava luz suficiente para enxergar sem que eu me sentisse exposto. Não que estivesse muito preocupado. Aproximava-se a meia-noite e as ruas estavam calmas. Além disso, você se surpreenderia ao saber como é raro as pessoas olharem para cima. Auri estava sentada numa chaminé larga de tijolos à minha espera. Usava o vestido que eu lhe dera e balançava indolentemente os pés descalços, contemplando as estrelas. Seu cabelo era tão fino e leve que formava uma auréola em torno de sua cabeça, balançando ao mais leve sussurro de brisa. Pisei com cuidado no meio de um trecho plano de telhado de zinco. Ele fez um tum grave sob os meus pés, como um tambor suave distante. Os pés de Auri pararam de balançar e ela ficou imóvel como um coelho assustado. Então me viu e abriu um sorriso. Acenei para ela. Auri pulou da chaminé e veio saltitando até onde eu estava, com o cabelo esvoaçando as costas. — Olá, Kvolt, disse e deu meio passo atrás. — Você está cheirando mal. Abri meu melhor sorriso do dia. — Olá, Auri, e você tem cheiro de mocinha bonita. — Tenho sim, concordou ela, alegre. Deu um passinho para o lado e chegou um pouco mais à frente, movendo-se de leve nas pontas dos pés descalços. — O que você trouxe para mim? Perguntou. — O que você trouxe para mim? Retruquei. Ela riu. — Eu tenho uma maçã que acha que é uma pera, disse, levantando a fruta, e um pãozinho que acha que é um gato, e uma alface que pensa que é uma alface. — Então é uma alface esperta. — Dificilmente, disse Auri com uma bufadela delicada. — Por que uma coisa esperta haveria de pensar que é uma alface? Mesmo se ela for uma alface? Especialmente nesse caso. Ser uma alface já é muito ruim. Que coisa terrível também se pensar que é uma alface. Auri balançou a cabeça com um ar tristonho, o cabelo seguindo o movimento como se ela estivesse embaixo d'água. Desembrulhei minha trouxa. Eu lhe trouxe batatas, meia abóbora e uma garrafa de cerveja que pensa que é pão. — O que a abóbora pensa que é? Perguntou ela, curiosa, fitando-a. Manteve as mãos cruzadas às costas. — Ela sabe que é uma abóbora, respondi, mas está fingindo que é o sol poente. — E as batatas? — Elas estão dormindo, e frias, eu temo. Auri ergueu a cabeça, fitando-me com um olhar meigo. — Não tema, disse, estendendo a mão e descansando os dedos em minha face pelo tempo de uma pulsação, com um toque mais leve que o de uma pluma. Eu estou aqui, você está a salvo. Era uma noite fria e assim, em vez de comermos nos telhados, como muitas vezes fazíamos, Auri me conduziu pela grade de ferro do ralo para a rede de túneis embaixo da universidade. Carregou a garrafa e segurou no alto algo do tamanho de uma moeda que emitia uma suave luz esverdeada. Eu levei a tigela e a lamparina de simpatia que eu mesmo fizera, a que Kilvin tinha chamado de lâmpada de ladrões. Sua luz avermelhada era um estranho complemento para a luz azul esverdeada e mais brilhante de Auri.
Ela nos levou a um túnel com canos de todas as formas e tamanhos que corriam pelas paredes. Algumas das tubulações mais grossas de ferro levavam vapor e, mesmo envoltas em tecido isolante, forneciam calor contínuo. Auri dispôs cuidadosamente as batatas numa curva do pano em que o tecido havia descascado. Ela formava uma espécie de estufa minúscula. Usando o meu saco de aninhagem como mesa, sentamos no chão e dividimos o jantar. O pãozinho estava meio dormido, mas tinha nozes e canela. A alface estava surpreendentemente fresca e me perguntei onde Auri a teria achado. Ela me trouxera uma xícara de porcelana e, para ela mesma, um copinho de prata de esmoler. Serviu a cerveja com um ar tão solene que se diria estar tomando chá com o rei. Não houve conversa durante o jantar. Essa era uma das regras que eu havia aprendido por tentativa e erro. Nada de contatos físicos, nada de movimentos súbitos, nada de perguntas nem mesmo remotamente pessoais. Eu não podia perguntar sobre a alface nem sobre a moeda verde. Uma coisa dessas a faria sair em disparada pelos túneis e eu passaria dias sem vê-la. A bem da verdade, eu nem sabia seu verdadeiro nome. Auri era apenas como eu havia passado a chamá-la, mas no fundo do coração eu pensava nela como minha fadinha da lua. Como sempre, Auri comeu com delicadeza. Sentou-se com as costas eretas, dando mordidas pequenas. Ela possuía uma colher que usamos para comer abóbora, dividindo-a e nos revezando. Você não trouxe seu alaúde, disse ela ao terminar de comer. Hoje tenho que ler, mas logo trarei. Logo quando? Daqui a 6 noites, respondi. Já então eu teria terminado o processo de admissão e estudar mais seria inútil. O rostinho dela franziu-se. 6 dias não são logo, amanhã é logo. 6 dias são logo para uma pedra, argumentei. Então toque para uma pedra daqui a 6 dias e toque para mim amanhã. Acho que você pode ser uma pedra por 6 dias. É melhor do que ser uma alface. Diante disso, ela sorriu. É. Depois de terminarmos o último pedaço da maçã, Auri me conduziu pelos subterrâneos. Seguimos em silêncio pelo caminho do aceno, andamos aos pulos pelos saltos e entramos no enfunado, um labirinto de túneis tomado por um vento lento e constante. Era provável que eu pudesse achar o caminho sozinho, mas preferia ter Auri como guia. Ela conhecia os subterrâneos como um latoeiro conhece seus fardos. Willem tinha razão, eu fora banido do arquivo, mas sempre tive jeito para entrar em lugares em que não devia estar, tanto pior. O arquivo era um imenso bloco de pedras sem janelas, mas os estudantes lá dentro precisavam de ar puro para respirar e os livros necessitavam de mais que isso. Se o ar fosse muito úmido, eles apodreceriam e mofariam. Se fosse seco demais, o pergaminho ficaria quebradiço e se desfaria em pedaços. Eu tinha levado muito tempo para descobrir como o ar puro entrava no arquivo, mas mesmo depois de encontrar o túnel certo, entrar nele não foi fácil. Implicou longo rastejar por um túnel assustadoramente estreito, 1/4 de hora me arrastando de bruços feito uma minhoca pela pedra suja. Eu guardava uma muda de roupa nos subterrâneos e, mal completadas 12 visitas, ela estava inteiramente estragada, com os joelhos e cotovelos rasgados. Mesmo assim, era um preço pequeno a ser pago para se ter acesso ao arquivo. Eu teria que pagar o diabo se algum dia me apanhassem. Enfrentaria a expulsão no mínimo. Contudo, se me saísse mal no exame de admissão e recebesse uma taxa de 20 talentos, seria o mesmo que ser expulso. Portanto, a verdade é que não fazia diferença. Ainda assim, eu não tinha medo de ser apanhado. As únicas luzes do acervo eram as carregadas por estudantes e escribas. Isso queria dizer que era sempre noite no arquivo e sempre me senti sumamente à vontade à noite. Pasta 5. Capítulo 5. A eólica. Os dias se arrastaram. Eu trabalhava na oficiaria até ficar com os dedos dormentes, depois ia ler no arquivo até os olhos se embotarem. No 5º dia do período de admissão, finalmente terminei minhas lamparinas de convés e as levei para o estoque, na esperança de que logo fossem vendidas. Pensei em começar outro par, mas sabia que não teria tempo de terminá-lo antes da data de pagamento da taxa escolar. Assim, tratei de ganhar dinheiro de outras maneiras.
Toquei uma noite extra na Anker, o que me rendeu bebida grátis e um punhado de trocados de membros satisfeitos da plateia. Fiz uns trabalhos avulsos na oficiaria, criando artigos simples e úteis, como engrenagens de latão e vidraças duplamente reforçadas. Essas coisas podiam ser imediatamente revendidas à oficina com um pequeno lucro. Depois, já que os pequenos lucros não seriam suficientes, fiz 2 lotes de emissores amarelos. Quando usados na confecção de lamparinas de simpatia, a luz deles era de um amarelo agradável, muito próximo da luz solar. E eles valiam um bom dinheiro, porque sua lubrificação exigia materiais perigosos. Os metais pesados e os ácidos vaporosos eram o mínimo. Os componentes alquímicos bizarros é que realmente assustavam. Eram agentes transportadores capazes de atravessar a pele sem deixar marcas e devorar em silêncio o cálcio dos ossos. Outros ficavam simplesmente escondidos no corpo, sem fazer nada durante meses, até que a pessoa começava a sangrar pelas gengivas e a perder o cabelo. As coisas produzidas no complexo alquímico faziam o arsênico parecer o açúcar do chá. Fui de um cuidado meticuloso, mas quando trabalhava no segundo lote de emissores, meu vidro tentem rachou e algumas gotas minúsculas de agente transportador salpicaram o vidro da capela de exaustão de vapores em que eu estava trabalhando. Nenhuma parte dele chegou de fato a encostar na minha pele, mas uma gota solitária caiu na minha camisa, bem acima dos punhos longos das luvas de couro que eu usava. Com gestos lentos, usei um compasso que estava perto para pinçar o tecido da camisa e afastá-lo do corpo. Depois, meio desajeitado, cortei fora o pedaço de tecido para que ele não tivesse a menor chance de encostar na minha pele. O incidente me deixou trêmulo e transpirando e resolvi que havia melhores maneiras de ganhar dinheiro. Cobri o plantão de observação de um colega na iátrica em troca de um iota e ajudei um mercador a descarregar 3 carroças de cal por meio vintém cada uma. Mais tarde, à noite, achei um punhado de jogadores implacáveis que se dispuseram a me deixar participar de seu jogo de bafo de cão. No correr de 2 horas, consegui perder 18 vinténs em uns trocados de ferro. Embora isso me irritasse, obriguei-me a me afastar da mesa antes que as coisas ficassem piores. No fim de todos os meus esforços, eu tinha menos dinheiro na bolsa do que quando havia começado. Por sorte, ainda me restava uma última cartada na manga. Estiquei as pernas na larga estrada de pedra caminho de Indy. Simon e Willem me acompanhavam. Will acabara vendendo seu horário a um escriba desesperado com um bom lucro, e ele e Sim haviam terminado as provas de admissão e estavam despreocupados como gatinhos. A taxa de Will fora fixada em 6 talentos e 8, enquanto Sim ainda se gabava de sua taxa impressionantemente baixa de 5 talentos e 2. Em minha bolsa havia 1 talento e 3, um número pouco auspicioso. Nosso quarteto era completado por Manet, cujo cabelo grisalho desgrenhado e cujas roupas habitualmente amarrotadas davam-lhe um leve ar aturdido, como se ele tivesse acabado de acordar e não se lembrasse bem de onde estava. Nós o leváramos conosco em parte porque precisávamos de um 4º parceiro no jogo de 4 cantos, mas também por sentirmos que era nosso dever tirar o pobre sujeito da universidade de vez em quando. Nós 4 subimos o arco alto da ponte de pedra, atravessamos o rio Ometi e entramos em Indy. O outono dava seu último suspiro e eu estava usando minha capa para me proteger de uma possível friagem. Meu alaúde ia comodamente pendurado em minhas costas. No coração de Indy, atravessamos uma enorme praça calçada de pedras e passamos pela fonte central, cheia de estátuas de sátiros que perseguiam ninfas. A água respingava e se abria em leque na brisa ao entrarmos na fila que levava à eólica. Chegando à porta, fiquei surpreso ao ver que Deoche não estava. Em seu lugar, havia um homem baixo, de ar severo e pescoço grosso. Ele estendeu uma das mãos. É um iota, meu jovem senhor. Desculpe, falei. Tirei da frente a alça do alaúde e lhe mostrei a pequena gaita de tubos de prata presa em minha capa. Apontei Will, Sim e Manet com um gesto. Eles estão comigo. O homem estreitou os olhos na direção da gaita, desconfiado. Você parece extremamente jovem, disse, correndo de novo os olhos por meu rosto. Eu sou extremamente jovem, retruquei com desenvoltura. Faz parte do meu charme. Jovem demais para ter essa gaita.
esclareceu ele, fazendo disso uma acusação razoavelmente educada. Hesitei. Embora eu parecesse velho para minha idade, isso significava que parecia ter alguns anos mais do que os meus 15. Ao que eu soubesse, era o músico mais jovem da eólica. Normalmente isso funcionava a meu favor, pois fazia de mim uma espécie de novidade, mas agora... Antes que eu pudesse pensar no que dizer, veio uma voz da fila atrás de nós. Não é falsificada, Kate. Era uma mulher alta que segurava um estojo de violino e acenou com a cabeça para mim. Ele ganhou a gaita quando você estava fora. É autêntica. Obrigado, Mary. Falei enquanto o porteiro nos fazia sinal para entrar. Nós 4 encontramos uma mesa perto da parede dos fundos com uma boa visão do palco. Corri os olhos pelos rostos mais próximos e afastei um conhecido lampejo de decepção ao perceber que Dena não estava visível em parte alguma. Que história foi aquela na porta? Perguntou Manet, olhando em volta e observando o palco e o teto alto e abobadado. As pessoas estavam pagando para entrar? Olhei para ele. Você é estudante há 30 anos, mas nunca esteve na eólica? Bem, sabe como é, disse ele com um gesto vago. Andei ocupado, não venho com muita frequência para este lado do rio. Simon deu uma risada sentando-se. Deixe-me dizer isto de forma que você compreenda, Manet. Se a música tivesse uma universidade, ela seria aqui, e o Kvolt seria um rematado arcanista. Analogia ruim, disse Will. Aqui é uma corte musical e o Kvolt é um dos nobres. Nós vamos nas águas do seu sucesso. É por essa razão que há tanto tempo toleramos a companhia impertinente dele. Um iota inteiro só para entrar? Indagou Manet. Fiz que sim. Ele deu um resmungo indefinido enquanto olhava ao redor, observando os nobres bem vestidos que circulavam pelo balcão superior. Bem, nesse caso, acho que hoje aprendi alguma coisa, comentou. A eólica estava apenas começando a encher, por isso passamos o tempo jogando 4 cantos. Era só uma partida amistosa de 1 ocre por rodada e o dobro pela simulação, mas, pobre de moedas como eu estava, qualquer cacife era alto. Por sorte, Manet jogava com a precisão de um relógio de engrenagens, nada de truques, apostas arriscadas, nem palpites. Simon pagou a primeira rodada de bebidas e Manet a segunda. Quando as luzes da eólica esmaeceram, Manet e eu estávamos com 10 mãos de vantagem, principalmente graças à tendência do Simon de elevar entusiasticamente a aposta. Embolsei o iota de cobre com sombria satisfação. 1 talento e 4. Um homem mais velho subiu ao palco. Após uma breve apresentação do Station, ele tocou no bandolim uma versão pungentemente encantadora de O Entardecer de Tahiti. Seus dedos eram leves, ágeis e seguros nas cordas, mas a voz... A maioria das coisas declina com a idade. As mãos e as costas se enrijecem, os olhos perdem a acuidade, a pele se torna áspera e a beleza esmaece. A única exceção é a voz, bem cuidada, só faz tornar-se mais doce com a idade e o uso constante. A dele era como vinho doce de mel. O músico terminou sua canção sob aplausos calorosos e, passado um momento, as luzes tornaram a clarear e o salão se encheu de conversas. Há intervalos entre os artistas para que o pessoal possa conversar, circular e buscar suas bebidas, expliquei a Manet. Nem Telu e todos os seus anjos serão capazes de garantir a sua segurança se você falar durante uma apresentação. Manet bufou. Não tenha a preocupação de que eu o embarace. Não sou um bárbaro completo. Só estou avisando, falei. Você me informa o que é perigoso na artificiaria e eu lhe digo o que é perigoso aqui. O alaúde dele era diferente, disse William. Tinha um som diferente do seu e também era menor. Lutei contra a ânsia de rir e resolvi não criar caso. Aquele tipo de alaúde se chama bandolim. Você vai tocar, não vai? Perguntou Simon, remexendo-se na cadeira como um cãozinho ansioso. Devia tocar aquela música que escreveu sobre o Ambrose. Cantarolou um pouco, depois entoou. Uma mula pode aprender mágicas, uma mula tem certa classe, porque, ao contrário do jovem Rosei, ela é apenas meio asno. Manet deu um risinho dentro do caneco. William abriu um raro sorriso. Não, respondi em tom firme. Para mim, o Ambrose é caso encerrado. No que me diz respeito, estamos quites. É claro, concordou Will com ar cínico.
Estou falando sério, insisti. Não há nenhum benefício nisso. Esse vai e vem só faz irritar os professores. Irritar é uma palavra muito branda, diz Manet em tom seco. Não é exatamente a que eu escolheria. Você deve isso a ele, disse Simon, com os olhos faiscando de raiva, e depois eles não vão acusá-lo de conduta imprópria para um membro do Arcanum só por cantar uma música. Não, confirmou Manet, só vão aumentar a taxa escolar dele. O quê? Exclamou Simon. Eles não podem fazer isso, a taxa é baseada na entrevista de admissão. O grunhido de Manet ecoou em seu caneco enquanto ele bebia outro gole. A entrevista é só uma parte do jogo. Se você pode pagar, eles apertam um pouquinho. O mesmo acontece quando você cria problemas, disse. Olhou-me com ar sério. Você vai se dar duplamente mal dessa vez. Quantas vezes foi para o chifre no último período? 2, admiti, mas a segunda não foi realmente culpa minha. É claro, disse Manet, lançando-me um olhar franco. E foi por isso que eles o amarraram e chicotearam até sangrar, não foi? Porque a culpa não foi sua. Remexi-me na cadeira, incomodado, sentindo repuxarem as cicatrizes não inteiramente fechadas nas minhas costas. A maior parte não foi culpa minha, corrigi. Manet descartou a ideia. A questão não é de culpa. A árvore não cria tempestade, mas qualquer idiota sabe onde o raio vai cair. William meneou a cabeça sério. Lá na minha terra nós dizemos, o prego mais comprido leva a martelada primeiro, comentou, depois franziu o senho. Soa melhor em Searo. Simon pareceu inquieto. Mas a entrevista de admissão continua a determinar a maior parte da taxa, não é? Por seu tom, depreendi que ele nem havia considerado a possibilidade de que ressentimentos pessoais ou questões políticas entrassem na equação. A maior parte, sim, reconheceu Manet. Mas os professores escolhem suas perguntas e todos eles dão o seu palpite, disse. Começou a contar nos dedos. O M não gosta de você e pode influir com o dobro do peso dele em ressentimentos. Você causou má impressão no Lorraine desde o início e conseguiu continuar assim. Você é criador de casos. Perdeu quase 1/11 de aulas no fim do último período, sem aviso prévio nem explicação posterior, acrescentou e me deu um olhar significativo. Baixei os olhos para a mesa plenamente cônscio de que várias das aulas perdidas tinham feito parte do meu período como aprendiz do Manet na artificiaria. Passado um momento, ele deu de ombros e continuou. Ainda por cima, dessa vez, eles vão testá-lo como relar. As taxas vão ficando mais altas nos níveis superiores. Essa é uma das razões de eu ter permanecido como Elir por tanto tempo. Manet olhou bem para mim e concluiu. Sabe qual é meu melhor palpite? Você terá sorte se sair com menos de 10 talentos. 10 talentos, repetiu Sim, que assobiou por entre os dentes e balançou a cabeça com um ar solidário. Que bom que você está cheio da grana. Nem tanto assim, retruquei. Como pode não estar? Perguntou Simon. Os professores multaram o Ambrose em quase 20 talentos depois que ele quebrou o seu alaúde. O que você fez com todo o dinheiro? Olhei para baixo e afaguei delicadamente o estojo do alaúde com o pé. Você gastou num alaúde novo? Indagou Simon horrorizado. 20 talentos? Sabe o que você poderia comprar com esse dinheiro? Um alaúde? Perguntou William. Eu nem sabia que era possível gastar tanto num instrumento, disse Simon. Pode-se gastar muito mais que isso, disse Manet. Eles são como os cavalos. Isso fez a conversa se atrapalhar um pouco. Will e Sim viraram-se para ele confusos. Eu ri. Na verdade, é uma boa comparação. Manet assentiu com ar sábio. Há uma grande diferença entre os cavalos, sabem? Pode-se comprar um velho cavalo de arado por menos de 1 talento, ou comprar um Valder, puro sangue, por 40. Pouco provável, resmungou Will. Não um verdadeiro Valder. Manet sorriu. Exatamente, por mais que você saiba que alguém já gastou num cavalo, pode-se facilmente gastar isso comprando uma boa harpa ou violino. Simon pareceu perplexo com isso. Mas uma vez o meu pai gastou 250 batidos num caepcaen alto, disse. Inclinei-me para um lado e apontei. Aquele louro ali, o bandolim dele, vale o dobro disso. Mas os cavalos têm pedigree.
argumentou Simon. Você pode criar um cavalo para vender. Aquele bandolim tem pedigree, retruquei. Foi feito pelo próprio antecessor. Existe há 250 anos. Observei Simon absorver essa informação, olhando em volta para os instrumentos que havia no salão. Mesmo assim, disse ele, 20 talentos, e balançou a cabeça. Por que você não esperou até depois da admissão? Podia gastar tudo o que sobrasse no alaúde. Eu precisava dele para tocar na Anker, expliquei. Tenho moradia e comida de graça como músico na casa. Se não tocar, não posso ficar lá. Era verdade, mas não era toda a verdade. O Anker me daria algum tempo se eu lhe explicasse minha situação. Mas se houvesse esperado, eu teria tido que passar quase 2 onzenas sem alaúde. Seria como perder um dente ou um membro. Seria como passar 2 onzenas com a boca costurada. Seria impensável. E eu não gastei tudo no alaúde, acrescentei. Também surgiram outras despesas. Especificamente, eu tinha pago a usurária com quem fizeram um empréstimo. Isso me custara 6 talentos, mas me livrar da minha dívida com a Devi tinha sido como retirar um grande peso do peito. Só que agora eu sentia o mesmo peso tornando a me oprimir. Se o palpite do Manet fosse parcialmente exato, eu estaria em pior situação do que havia imaginado. Felizmente, as luzes se atenuaram e o salão ficou em silêncio, o que me poupou de ter que dar maiores explicações. Levantamos a cabeça enquanto Stanchion levava a Marie ao palco. Enquanto afinava o violino, ele conversou com as pessoas da plateia que estavam mais perto e o salão começou a se acomodar. Eu gostava da Marie. Ela era mais alta que a maioria dos homens, orgulhosa como um felino e falava pelo menos 4 línguas. Muitos músicos de indie faziam todo o possível para usar uma imitação da última moda na esperança de se imiscuírem com a nobreza, mas Marie usava roupas de bater. Calças com que um homem poderia trabalhar um dia inteiro, botas que se poderia usar para andar mais de 30 quilômetros. Não quero dizer que ela vestisse coisas de andar em casa, entenda bem. Apenas não ligava para modismos e afetação. Suas roupas eram obviamente feitas sob medida, bem ajustadas e lhe caíam bem. Nessa noite ela usava vinho e marrom, as cores de sua mecenas, Lady Jale. Nós 4 fitamos o palco. Tenho que admitir que tive um bocado de consideração com a Marie, disse Willem, baixinho. Manet soltou um risinho gutural. Isso é uma mulher e meia, disse, o que significa que ela é 5 vezes mais mulher do que qualquer um de vocês saberia como tratar. Noutra ocasião, uma afirmação como essa poderia ter instigado em nós 3 um protesto cheio de bravata, mas Manet a fez sem o menor indício de provocação na voz, por isso deixamos para lá, sobretudo porque provavelmente era verdade. Para mim não, disse Simon. Ela sempre parece que está se preparando para uma luta corporal com alguém ou para domar um cavalo selvagem. É verdade, concordou Manet com outro risinho. Se vivêssemos numa época melhor, ergueria um templo em volta de uma mulher como essa. Fizemos silêncio quando Marie terminou de afinar o violino e deu início a um doce rondó, lento e delicado como uma brisa suave de primavera. Embora eu não tivesse tempo para lhe dizer isso, Simon tinha bastante razão. Uma vez, na Sílex e Cardo, eu tinha visto Marie acertar um murro no pescoço de um homem por ter se referido a ela como aquela vaca violinista respondona. Mary também lhe dera um pontapé quando ele já estava no chão, mas só uma vez e não num lugar que o ferisse permanentemente. Ela continuou seu rondó, cujo ritmo lento e doce foi aos poucos crescendo até atingir um trote animado. Era o tipo de melodia com quem só pensaria em dançar quem tivesse pés excepcionalmente leves ou estivesse excepcionalmente bêbado. Mary deixou a música crescer até ir além de qualquer coisa que um homem pudesse sonhar dançar. Agora ela já não se parecia em nada com o trote. Era uma disparada, veloz como um par de crianças disputando corrida. Fiquei deslumbrado com o som limpo e claro do dedilhado dela, apesar do ritmo frenético. Mais rápido, célere como um cervo correndo de um cão selvagem. Comecei a ficar nervoso, sabendo que era só uma questão de tempo ela deslizar, escorregar ou perder uma nota.
Mas de modo algum Mary seguiu em frente, cada nota perfeita, nítida, forte e doce. Seus dedos chispantes formavam uma curva alta sobre as cordas. O pulso da mão que segurava o arco estava solto e preguiçoso, apesar da velocidade terrível. Mais depressa ainda, o rosto de Mary estava concentrado, o braço do arco era um borrão. Ainda mais depressa, ela se preparou, as pernas longas firmemente plantadas no palco, o violino encaixado com firmeza sob o queixo, cada nota aguda como o canto dos pássaros de manhãzinha, e mais rápido. Ela terminou numa disparada e fez uma reverência súbita com um floreio, sem cometer um único erro. Eu suava como um cavalo depois de uma longa corrida com o coração acelerado. Não foi o único. Will e Sim tinham um brilho de suor na testa. Os nós dos dedos de Manet estavam brancos nas mãos agarradas à borda da mesa. Telu misericordioso! Exclamou ele sem fôlego. Eles têm música assim aqui toda noite? Dei-lhe um sorriso. Ainda é cedo, você não me ouviu tocar.